Saber é uma produção independente. O seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Dez da manhã, mais 2 minutinhos, 10:02 do nosso Ebenezer FM, e nós estamos entrando no ar nesse exato momento também através do WhatsApp e através do nosso Instagram. Já está no ar, Tiago, já errei o nome do candidato aqui, o Isaac já está ali conosco, já está preparando aí para estar, já estamos entrando no ar e já tem gente aqui já até comentando. Só que eu já vou avisando aqui que o nosso comentário hoje, eu já sabia que ia dar esse problema, já deixa eu baixar aqui, né? Porque ia dar a microfonia. Deixa eu ver aqui que vai estar muito alto. Eu já imaginava que ia acontecer isso, mas já vamos colocar no sistema aqui. Vamos ver se agora vai dar tudo certinho. Agora vamos baixar um pouquinho o volume aqui dos nossos microfones. Você pode dar um alôzinho para nós ver se está tudo certinho? Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, Isaac? Tudo certo. Nós estamos entrando nesse momento oficialmente no ar, através do nosso sistema, e nós estamos aqui já conversando, então já está valendo as 2 horas que nós vamos conversar com o candidato Isaac. E conforme nós fizemos já anteriormente com outro candidato, nós vamos partir então nesse momento para a sua apresentação e as suas considerações iniciais. Bom dia. Bom dia, Israel. Quero inicialmente agradecer a oportunidade que a Rádio Ebenezer FM está nos dando de debater um pouquinho o nosso plano de governo, nossas ideias que nós temos para o futuro de Paulo Lopes. Para quem não me conhece, eu sou o Isaac. Atualmente eu sou vereador aqui no nosso município. E agora, juntamente do Hamilton, que é o nosso candidato a vice, nós estamos colocando aí o nome à disposição para administrar o nosso município nos próximos 4 anos pelo Partido União Brasil, que é o número 44. Legal. O candidato já é conhecido aqui também da emissora, já esteve várias vezes quando estava na presidência da Câmara e na presidência dos trabalhos ali do Legislativo. Nós vamos mandando um abraço aqui a todos os nossos ouvintes que estão conosco através do Instagram. Só lembrando que as perguntas pelo Instagram não estão na regra do jogo, apenas as perguntas pelo WhatsApp Web. E já temos algumas perguntas aqui. Então, nós estamos aqui com a presença do candidato a vice também, que não tem espaço hoje aqui, né? De repente podemos até verificar isso na sequência, mas está aqui conosco também, e a assessoria do nosso candidato.
O pessoal que está fazendo perguntas, eu não estão no meu contato, portanto eu não tenho como identificar. Talvez o assessor possa identificar, né? Nós temos algumas perguntas que nós vamos dar início aqui, para depois entrarmos nas perguntas da editoria, até porque agora cessaram as perguntas. São 4 perguntas que estão aqui conosco. Se você que está ainda no WhatsApp Web quiser colocar aí o seu nome para mim, eu agradeço, porque como não está no contato da rádio, não tem o nome da pessoa aqui. Esse aqui é na verdade é uma, né? É a Meg, moradora do Sorocaba. E a pergunta para o Isaac, né, o candidato, é o seguinte: aqui na Sorocaba tem cada vez mais cães e gatos nas ruas. Qual a sua proposta para controlar isso? Então, na verdade, nosso plano de governo, né, que já está sendo distribuído aí nas casas e as pessoas também conseguem acompanhar de maneira digital, ele tem uma série de medidas, né, para a questão da saúde, e uma delas é a questão da garantia do serviço por parte da prefeitura da castração de cães e gatos. A gente sabe que hoje, se a gente percorrer Paulo Lopes, nos mais diversos bairros, a gente vê muitos animais de rua, animais abandonados, e uma das formas a gente diminuir a frequência dessa proliferação de animais nas ruas é através do sistema de castração. Essa foi uma grande bandeira que eu lutei aí enquanto vereador do nosso município, o qual nos últimos 4 anos nós tivemos muita dificuldade com a prefeitura para a realização dessas castrações. Mas hoje existe sim o serviço por parte da prefeitura, mas ele precisa sim ser ampliado, né? Precisa ser fomentado, que ele aconteça com mais frequência e nos mais diversos bairros da nossa cidade. Por quê? Porque com isso a gente consegue controlar o crescimento da população animal e, é claro, fazer com que as pessoas que têm baixa renda e às vezes não têm condições de levar o seu cão, o seu gato até uma clínica veterinária, possa ter essa castração feita de forma gratuita por parte da prefeitura. Então, é um compromisso da nossa gestão aí, a realização das castrações dos cães e gatos para controle dos zoonoses. Legal, é a resposta então do candidato para a primeira pergunta através do WhatsApp. Nós temos a pergunta também da Bernadette. A Bernadette, ela não diz aqui do qual bairro que ela está chamando, mas ela pergunta o seguinte: e a Agropolo vai continuar? O que você pretende fazer? Sim, a Agropolo, na verdade, eu tenho dito por onde eu passo, né, que a Agropolo, ela não é de uma gestão, né? A Agropolo, ela é do nosso município, ela é uma feira agropecuária que foi idealizado pela gestão atual e que deu muito certo e que com certeza ela vai continuar sendo feita numa eventual gestão nossa do União Brasil, do 44. E a gente quer ampliar, né, a estrutura da Agropolo. A Agropolo deu muito certo. A gente viu aí que na última edição a gente teve uma série de problemas, né, que a própria população nos apresentou e que a gente com certeza vai estar corrigindo aí, ampliando a nossa feira agropecuária para que ela fique cada vez maior e que a gente possa permitir com que a festa fique aqui com a população de Paulo Lopes, com que a nossa população realmente seja responsável pela festa e também pelos ganhos, né, que essa festa tem para trazer. Então, inclusive, está no nosso plano de governo a continuidade da Feira Agropolo, com melhorias, né, na sua estrutura e principalmente a garantia da participação dos produtores locais aqui do nosso município, para que eles tenham prioridade, né, na participação da nossa feira. Legal, pergunta então que nós temos agora é eu estou identificando como Julie, não sei se é Julie ou Julie, não diz também do bairro, mas a pergunta é a seguinte: o que será feito, eu acho que tem a ver também, vem na esteira da Agropolo, né? O que será feito pelo turismo? Vejo que muitas cidades cresceram explorando o turismo e aqui pouco foi feito até agora. É a pergunta da Julie, ou Julie. Isso, Paulo Lopes, na verdade, hoje é uma cidade encantadora, né? A gente sabe que a nossa extensão territorial de Paulo Lopes hoje, ela é muito grande e dentro dessa extensão territorial a gente percebe e a gente vê aí muitas belezas naturais no nosso município. Mas realmente a questão do turismo é algo que foi pouco debatido nos últimos anos e eu tenho certeza que Paulo Lopes tem um potencial gigantesco para que a gente possa cada vez mais explorar o turismo na nossa cidade. Então hoje, né, dentro do nosso plano de governo, nós temos uma série de ações para o turismo do nosso município. Dentre eles, hoje, a gente sabe que Paulo Lopes tem muitas cachoeiras
mas a maioria delas hoje, a própria população, os próprios moradores de Paulo Lopes não conhecem como que faz para acessar. Então é um compromisso nosso catalogar, nomear e sinalizar as cachoeiras que a gente tem hoje no nosso município, para que as pessoas possam conhecê-las e desfrutar delas, né? Para além disso, a gente também tem algumas outras ideias, né, que a gente tem aí para a parte do turismo, dentre elas para fomentar o turismo religioso. A gente sabe que hoje nós temos uma cruz no topo do Morro Agudo, né? Quem já teve a oportunidade de ir lá, é um lugar muito bonito, a gente tem uma vista muito bonita tanto da parte sul quanto da parte norte da cidade. Então é um compromisso nosso a gente reativar a trilha que dá acesso até o topo do morro, fazendo aí um investimento também na cruz e construindo lá em cima um grande mirante para que a população, tanto de Paulo Lopes quanto também aqueles que estão passando na BR-101, possam parar, conhecer e bater aí fotos bonitas da nossa cidade, né? Fomentando também o turismo religioso, né? Com as pessoas podendo conhecer e acessar a cruz. E outra bandeira muito grande que a gente tem, que inclusive já foi debatida na outra eleição, mas acabou ficando apenas na promessa, a gente sabe que Paulo Lopes hoje, na sua extensão territorial, nós temos uma praia, que é a Praia da Guarda do Embaú, né? A Praia da Guarda, ela pertence a Paulo Lopes, mas o acesso da praia se dá pelo nosso município vizinho de Palhoça, né? Então, é um compromisso nosso que a gente faça realmente um estudo para que a gente garanta à nossa população de Paulo Lopes o acesso à praia, né? Se é um espaço nosso, é um espaço tão bonito, por que a nossa população não pode estar acessando? A gente vê, às vezes, o pessoal de Paulo Lopes saindo para ter que ir para Imbituba, para Garopaba, né, para a própria Gamboa, que hoje pertence a Garopaba, mas a nossa população tem o costume de frequentar. Então a gente quer fomentar aí uma forma, fazer um estudo, né, para que a gente consiga fazer o acesso até a Praia da Guarda com o mínimo de impacto ambiental possível, né, para que a nossa população possa desfrutar de uma praia que é nossa, que é tão bonita e que hoje já é referência aí mundialmente conhecida aí pelo surf. Ok, agora são 10 da manhã, mais 10 minutos, 10h10. Nós temos uma pergunta deixa eu ver aqui, Bernadette já foi feito. Sim, com relação à questão do... Deixa eu só... Agora me perdi aqui. Nova Belém chegando conosco. Entrei num processo, não diz o nome da pessoa aqui, viu? Entrei num processo de REURB. Já paguei tudo e até agora nada. Por que esse projeto não vai para frente, candidato? Então, na verdade, a questão hoje do REURB é um dos grandes problemas que a gente tem no nosso município. Paulo Lopes está crescendo, né? E a gente tem visto que esse crescimento tem se dado muito forte nos últimos anos. E a prefeitura, se não cuidar desse crescimento, a cidade cresce de forma totalmente desorganizada, desordenada. E a questão do REURB hoje, né, para quem não conhece, o REURB, ele é a regularização fundiária urbana, né, onde a gente regulariza as áreas que já estão ocupadas. Né? Quando a gente tem uma área que não é ocupada, a gente entra com um estudo, faz um projeto de loteamento, né, é o correto. Mas aconteceu com Paulo Lopes que boa parte da cidade hoje foi ocupada de maneira irregular. Então o REURB ele tem essa ideia, né, de regularizar e dar para os moradores as matrículas dos seus imóveis. E o que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos é que as pessoas têm entrado com os processos de REURB na prefeitura e tem demorado anos para sair as suas matrículas, né? Sendo que muitos locais hoje do município nem sequer o REURB ele foi viabilizado, né? Então é um compromisso nosso também, caso a gente consiga se eleger, a questão da gente conseguir ampliar o atendimento do REURB. Inclusive está aqui hoje no nosso plano de governo a questão do programa Lar Legal e o REURB Social, que é regularizar as áreas urbanas ocupadas para garantir o acesso à moradia, né, para a população. Então é um compromisso nosso também com que a prefeitura dê acesso para as pessoas, que a prefeitura dê as informações para que o cidadão possa chegar na prefeitura e sair de lá com todas as suas dúvidas sanadas sobre como dar entrada num processo, né? Quem procurar para poder regularizar o seu imóvel. E é claro, quando os processos derem entrada na prefeitura, a prefeitura tem o compromisso
com um corpo técnico de dar celeridade nesses processos para que eles não demorem aí cerca de 1, 2 anos para saírem, né? E é claro, nós colocamos também o reúbe social. A gente sabe que nem todas as pessoas têm condições hoje de contratar um advogado, né, e entrar com um processo, então que a prefeitura possa, com o seu próprio corpo da prefeitura, possibilitar para as pessoas de baixa renda, para as pessoas mais humildes, também terem a sua matrícula dos seus imóveis. Legal, agora são 10 da manhã, mais 13 minutos, nós temos a pergunta do Gustavo da Nova Belém. A pergunta é se vão colocar lixeira e se vem recurso para calçar a rua Severino de Matos. Sim, na verdade hoje, né, a questão das lixeiras é um dos grandes problemas também que a gente tem. São coisas que parecem simples, mas que afetam a vida da população, né? Hoje, uma das grandes demandas, eu como vereador, a gente tem escutado muito nas sessões da Câmara, é sempre o pedido de lixeiras, né, de aquisição de lixeiras. Porque às vezes a gente vê a população separando o seu lixo, né, e às vezes tendo que se deslocar longos trajetos para encontrar uma lixeira para colocar o seu lixo, né. Então, é um compromisso nosso, está também no nosso plano de governo aqui do 44, que é realmente fazer uma grande licitação para aquisição de lixeiras para todos os pontos, né, mais críticos hoje de Paulo Lopes, espalhados por todos os nossos bairros, tanto na parte urbana quanto na parte rural, para que a gente possa ter o máximo de lixeiras possíveis, até para a gente evitar, né, que o lixo fique espalhado na nossa cidade, mantendo assim uma limpeza. Em relação à pavimentação das ruas, é um compromisso nosso, também do nosso plano de governo com o bairro da Nova Belém, assim como vários outros bairros, a pavimentação das ruas que hoje ainda não são pavimentadas, né? A gente tem lutado muito para que essas pavimentações ocorram, e aí eu digo que os vereadores têm um papel muito importante em ajudar o prefeito, né, na busca dos recursos para essas pavimentações, e está assim dentro do nosso plano de governo para o bairro Nova Belém, a pavimentação da rua Severino de Matos, José Matos, entre outros ali do bairro Nova Belém, que hoje precisam de uma pavimentação, e é um compromisso sim nosso realizar a pavimentação dessas ruas. 10 da manhã, 16 minutos, 10h16, tem mais uma pergunta, e eu acho que é a última do WhatsApp Web, que nos vem aqui, não tem um nome da pessoa, mas é assim: estou muito preocupada com a segurança das nossas crianças. Vamos esperar o quê para reforçar a segurança? E a polícia? Não vejo nada nas ruas. Esse é outro problema que nós temos hoje no nosso município. Na verdade, nos últimos anos, muito tem aumentado o debate acerca da segurança nas escolas, né? A gente sabe que as nossas escolas hoje, elas estão avançando muito na questão da qualidade da educação, mas a gente precisa concomitantemente pensar também na segurança tanto das crianças quanto dos servidores, dos profissionais que trabalham dentro das escolas. Porque a gente sabe que acompanhamos aí Brasil afora diversos episódios de ataques nas escolas, né? É algo que a gente repudia, mas que nós precisamos estar preparados caso aconteça. Então nós colocamos também no nosso plano de governo, na parte da educação, a contratação, né, de segurança privada para as escolas, né, para que a gente possa garantir realmente com que profissionais capacitados e treinados estejam ali para uma eventual emergência, né? Então hoje a gente sabe que foi contratado alguns seguranças para algumas escolas, outros não são seguranças, são apenas uma pessoa que está ali na portaria controlando o acesso, mas é um intuito do nosso plano de governo a gente realmente contratar uma segurança privada para as escolas, né, para garantir a segurança dos alunos, dos professores e dos próprios pais, né? Para garantir um ambiente escolar mais seguro, né? E claro, a gente reforçar a segurança das escolas em si, né? Como a questão do controle de acesso, entrada e saída, né? A questão da identificação de quem chega ou sai das escolas. Eu tive a oportunidade de ter estudado, né, numa escola particular durante o meu ensino médio, que a gente tinha esse controle de acesso, né? E por que não trazer isso também para o ensino público, né? Para que a gente tenha um controle ali de quem entrou e saiu nas escolas, que as nossas escolas sejam realmente um ambiente seguro. Em relação à polícia militar, a gente sabe que hoje Paulo Lopes, a gente tem pouco efetivo policial. Na real, a gente tem também apenas uma viatura, né, circulando. Os policiais, eles fazem o trabalho dentro do que eles têm hoje de condições. A função hoje do prefeito, do próximo prefeito que se eleger,
é realmente fazer uma conversa com o governo do estado para que a gente possa ampliar o número de efetivos, o número de viaturas aqui no nosso município, para que a gente possa acompanhar o crescimento da cidade, né? Hoje, Paulo Lopes, uma cidade com 10 mil habitantes, precisa ter um aumento aí no seu efetivo policial para que a segurança deixe de ser um problema, né? Para que as pessoas se sintam mais seguras. E nós colocamos no nosso plano de governo o diálogo com o governo do estado para a gente tentar colocar uma base da Polícia Militar no bairro da Penha, porque a gente sabe que hoje o policial está aqui no centro. Para ele atender uma ocorrência na Penha, ele vai percorrer um longo trajeto até chegar lá, né? Então a gente acredita que nesse meio tempo pode acontecer alguma outra ocorrência aqui no centro, na Sorocaba, na Nova Belém, na Areias, e até ele retornar vai demorar. Então a gente gostaria de viabilizar com o governo do estado também uma base da Polícia Militar com efetivo lá no bairro da Penha, que é um bairro hoje grande, um bairro populoso, para que eles também possam ter a garantia de lá e a gente poder efetivamente melhorar a segurança, principalmente o tempo, né, de resposta para as ocorrências. Ok, agora são 10 da manhã, mais 19 minutos, 10h19, e nós então encerramos a participação pelo WhatsApp Web. Era o combinado até às 10, quem chegou até às 10 chegou, né? E a partir de agora, então, as perguntas são diretas aqui da editoria da emissora. Lembrando que nós estamos aqui também com você através dos nossos apoiadores culturais. Nós temos aqui o apoio cultural da panificadora Que Sabor, é o apoio cultural específico da Sabatina, viu? Já são também apoiadores da rádio, mas estão apoiando especificamente a Sabatina, a panificadora Que Sabor, Nuno Materiais de Construção, Mercado Henrique e também o Caldo de Cana Souza, a quem nós agradecemos aí por estar conosco fazendo essa participação. Perguntas da editoria já foram enviadas ao candidato com antecedência e nós vamos fazer algumas perguntas mais técnicas e outras também de interesse aí interno da emissora. Qual é a sua visão para a cidade nos próximos 4 anos, candidato? Essa é uma pergunta muito interessante e a gente fica até feliz de iniciar por ela, porque quando nós montamos o nosso plano de governo, que é esse material aqui, né, que está sendo distribuído, né, nas casas, a gente realmente pensou num plano de governo pensando nos próximos 4 anos, né? Quando a gente assume o compromisso de ser candidato a prefeito de uma cidade, a gente precisa pensar em todo o período que a gente vai estar administrando. Então aqui a gente preparou uma série de ações, né, para os próximos 4 anos da cidade. Eu tenho hoje uma visão de que Paulo Lopes está crescendo e que deve continuar crescendo. O crescimento ele traz evolução, ele traz dignidade para as pessoas que moram aqui. Então o crescimento hoje para Paulo Lopes ele é bom, né? A gente conseguir ter coisas boas na nossa cidade. E com esse crescimento vem o aumento da população, né? Tanto as pessoas daqui, né? A cidade vai crescendo, os nossos filhos vão crescendo, vão constituindo família e ficam aqui, como também pessoas de fora que vêm para Paulo Lopes. Paulo Lopes hoje é um lugar muito bom de se morar, um lugar que ainda é tranquilo, né? Um lugar que está se desenvolvendo. A gente tem visto aí muitas pessoas vindo do Nordeste, de São Paulo, do próprio Rio Grande do Sul, depois das últimas enchentes, tendo Paulo Lopes hoje como uma opção de reconstruir a sua vida, né? E a gente precisa abrigar e acolher todas essas pessoas. E eu tenho certeza aí que Paulo Lopes vai crescer, então a minha visão para os próximos 4 anos é de muito crescimento para Paulo Lopes, né? Com o aumento da população, com bastante geração de emprego e renda para as pessoas, né? Não adianta de nada as pessoas virem morar em Paulo Lopes se aqui não tiver emprego, né? O emprego hoje ele é a grande forma das pessoas garantirem a sua renda. E para isso também eu tenho dito que para os próximos 4 anos é uma missão que eu gostaria muito que acontecesse, que é a capacitação dos nossos jovens, né, para que eles possam realmente ficar em Paulo Lopes. Eu venho de uma geração que muitas das pessoas que estudaram comigo foram morar em outras cidades, né, em busca de melhores oportunidades, e eu acredito que se nós capacitarmos os nossos jovens hoje dentro da cidade, eles vão ficar aqui, vão contribuir para o crescimento de Paulo Lopes, e a gente vai aí ter uma mão de obra qualificada com as pessoas, né, daqui sem que elas precisem ir para outros locais. Penso também que nos próximos 4 anos, aí, né, pensando numa visão a longo prazo, que a gente vai realmente ter que mexer na questão do turismo, explorar o turismo, né? E que a prefeitura ela seja capaz de ter ações inovadoras e assertivas para
elevar Paulo Lopes a um novo patamar de desenvolvimento. A gente cresceu muito aí nos últimos anos, mas eu acho que a gente precisa crescer muito mais e avançar muito mais em vários pontos, e tenho certeza que nos próximos 4 anos nós vamos conseguir fazer isso com muito êxito. Na verdade, as perguntas elas se entrelaçam, né? Alguma coisa parece meio repetido, mas faz parte, até porque nós tivemos perguntas do WhatsApp Web através da nossa participação com os ouvintes. A pergunta número 2, quais são as suas principais prioridades e metas a curto e a longo prazo? Se fala aqui de um mandato de 4 anos, a possibilidade de reeleição, né? Todo candidato tem esse direito a concorrer a uma reeleição, mas nós vamos falar sobre um mandato de 4 anos, né? Quais seriam as suas principais metas a curto e a longo prazo? Você assumiu o que você vai fazer e ao longo do mandato? Essa é uma boa pergunta também. Eu acredito que a curto prazo, assim que eu e o Hamilton assumirmos a prefeitura, a nossa primeira missão é organizar a casa, né? Toda vida que uma nova gestão entra, ela precisa se inteirar de como está hoje a situação da prefeitura, né? Claro que eu, com a minha bagagem que eu tenho hoje de vereador, eu sei mais ou menos como estão as coisas, mas estando do outro lado, a gente precisa primeiro identificar, fazer um mapeamento de como estão as coisas, ver como que está a saúde financeira da prefeitura, né? Acredito que os primeiros passos, e é um compromisso nosso, é um investimento num secretariado técnico, né? Pessoas técnicas, pessoas capacitadas para estar à frente das pastas, né? Seja saúde, educação, infraestrutura, cultura, turismo, lazer, né? Pessoas que entendam da pasta e que possam a curto prazo nos ajudar a identificar quais são as primeiras ações que o nosso governo vai ter para implantar aquilo que está aqui no nosso plano de governo, né? E que a gente tem muita vontade de fazer por Paulo Lopes. Então, acho que a curto prazo, no primeiro momento, é fazer esse diagnóstico da prefeitura, né? Conversar com os servidores efetivos. Eu acho que os servidores efetivos, eles têm muito a contribuir para a nossa gestão, porque eles são servidores de carreira, estão ali na prefeitura, têm a experiência, né, do trabalho no dia a dia. São pessoas que, ao longo do tempo, acompanharam diversas gestões que entraram e que saíram e vão nos poder dizer o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo e nos dar ideias de melhoria, né? Então, eu acredito que os servidores efetivos vão ser fundamentais no primeiro momento, quando a gente assumir a prefeitura, para que a gente possa manter a continuidade dos serviços e, ao mesmo tempo, já ir estudando as inovações que a gente quer para a prefeitura. E aí, claro, fazer esse diagnóstico do nosso plano de governo. E a longo prazo, aí, é claro, a gente ir em busca de investimentos, né? Todas as ações que são no nosso plano de governo, a grande maioria delas precisa de investimentos, né? Sejam recursos próprios do aumento da arrecadação da prefeitura, que está aumentando com o passar dos anos, como também a busca de recursos de terceiros, né? Seja financiados ou via emendas dos nossos deputados estaduais, federais, dos nossos senadores e dos próprios ministérios do governo federal, para que a gente possa apresentar os projetos e trazer os investimentos para o município para viabilizar cada uma das nossas ideias que a gente tem para infraestrutura, para educação, para saúde, né? Então, eu acredito que a longo prazo vai ser realmente esse trabalho de nós buscarmos cumprir todas as metas que estão aqui no nosso plano de governo e que eu tenho certeza que em 4 anos a gente consegue executar todas elas que estão aqui no plano. E aí eu também reforço, né, a longo prazo, o nosso bom diálogo e o bom relacionamento com a Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores hoje é muito importante para o nosso município. Essa legislatura de 2021 a 2024, a qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte, foi talvez a legislatura que mais conseguiu recursos para o nosso município. Então, os nossos vereadores, eles são responsáveis também por nos ajudar a trazer esses investimentos. Então, também a longo prazo aí, a gente quer manter um bom relacionamento com a Câmara aí e valorizar, né, o serviço dos vereadores, sejam de qual partido eles forem, para que a gente possa juntos fazer aí um bom trabalho pela nossa cidade de Paulo Lopes. Legal, são 10 da manhã mais 27 minutos, daqui a pouco nós damos o nosso primeiro intervalo no apoio cultural. Na verdade, como eu já disse, as perguntas vão se entrelaçando e a pergunta de número 13 exatamente fala sobre a questão financeira, né? Como você planeja gerir o orçamento da cidade e garantir uma administração financeira responsável, e quais são as suas propostas para fomentar o desenvolvimento econômico local e criar empregos? Alguma coisa você já respondeu nas outras perguntas, mas fique à vontade para também passar sobre esse assunto. Sim, eu quero aproveitar, né, o início dessa pergunta para falar também um pouquinho mais sobre mim, né?
Eu, Isaac, hoje sou vereador no nosso município, mas eu também sou contador, né? Sou um empresário contábil, tenho junto dos meus pais um escritório de contabilidade. Tive a oportunidade de fazer o meu mestrado também em contabilidade, em controladoria e governança pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, onde a gente teve muita oportunidade de estudar e aprender sobre o orçamento público, né, e sobre como gerir as finanças públicas, seja da nossa cidade, do nosso estado, como do nosso país. E também tive a oportunidade, né, enquanto vereador, de ser presidente da Câmara durante o ano de 2022. Foi um ano aí que a gente conseguiu avançar muito no nosso legislativo municipal. Eu tenho dito que a Câmara avançou muitos anos em apenas um, onde a gente realmente fez mudanças estruturais na Câmara, e a gente só consegue fazer essas mudanças estruturais que é necessário sabendo trabalhar e administrando o financeiro, que é o orçamento, né? Então, eu acredito que será um grande desafio como prefeito administrar o orçamento da nossa cidade, mas eu tenho certeza que eu estou preparado, né, com toda a formação e com todo o estudo que eu tive nos últimos anos para administrar esse orçamento de forma responsável. E dando continuidade ali na pergunta, né, quais seriam as minhas propostas para fomentar o desenvolvimento econômico local e a geração de empregos? Eu acredito que primeiro é aquilo que eu comentei na outra pergunta, que é a qualificação da mão de obra, né? A gente qualificando a mão de obra daqui, as nossas empresas não vão precisar buscar pessoas de fora para vir trabalhar aqui, né? Então, se a gente conseguir qualificar a mão de obra local, a gente vai crescer muito hoje como cidade. E aí eu volto na tecla da questão da gente investir nos nossos jovens, né? Inclusive, é uma proposta do nosso plano de governo a criação do programa do curso pré-vestibular para os alunos do ensino médio. A gente quer contribuir junto hoje com a educação estadual para que a gente possa proporcionar para os nossos jovens, para os estudantes do ensino médio, um curso pré-vestibular gratuito no contraturno escolar, para que eles possam se capacitar. E aí, quando eles forem fazer o vestibular, o Enem, eles possam estar mais preparados e com certeza serem aprovados, né? E irem estudar e depois trazer de volta para o município aquilo que eles aprenderam, né? Sejam engenheiros, médicos, advogados, né? Todos que vêm, eles vêm para somar para o nosso município, contadores, né? E aí eu acredito que com isso a gente vai conseguir desenvolver economicamente o nosso município e também aumentar a criação de empregos, né? Muitas pessoas voltam, vão abrir suas empresas, vão criar novas vagas de emprego, mas com certeza com qualificação, né? Então eu acho que é um grande desafio que a gente tem, e a Prefeitura de Paulo Lopes, ela precisa ser parceira tanto dos nossos jovens que querem ir em busca de uma oportunidade, quanto também dos nossos empresários que precisam que a mão de obra seja qualificada dentro de suas empresas. Então eu acredito que a Prefeitura tem um papel fundamental e que a gente precisa sim ajudar e desenvolver ações nessa área. Legal. Agora vamos fazer então o nosso primeiro intervalo, enquanto o nosso candidato vai tomar aí uma aguinha, vai dar uma refrescada, e nós vamos estar com o nosso apoio cultural e, como eu já avisei de antemão, também com as nossas inserções obrigatórias do horário eleitoral. Mas não sai daí não, já a live vai ficar online por aqui, nós vamos ficar aparecendo aí na live, mas já voltamos em 2 minutinhos e continuamos com a pergunta de número 4. Olá, amigos de Paulo Lopes. Sou Raquel do Ronaldo, candidata a vereadora por um Paulo Lopes ainda melhor. Vote 55123 e 11, Fernanda para prefeita e vice Joãozinho. Coligação PP-PSD, por um Paulo Lopes ainda melhor. Propaganda. Oferecimento Panificadora Que Sabor. Preço baixo e qualidade em um só lugar, no centro de Paulo Lopes. Oferecemos o melhor pão da cidade, bolos, tortas, todos os dias. Uma ampla loja de conveniência, além daquele café da hora.
Panificadora Que Sabor, no coração da cidade de Paulo Lopes. Telefone 3253-0844. 3253-0844. Vamos implantar um programa de curso pré-vestibular para os alunos matriculados no ensino médio, para que eles possam se preparar e se capacitar para os desafios do vestibular. A nossa ideia é fazer uma parceria com a escola estadual, onde eles irão ceder o espaço e a prefeitura irá fornecer tanto material quanto o pagamento dos professores. E essa será uma grande oportunidade para os jovens aqui de nossa cidade acessarem o ensino superior e se prepararem para o mercado de trabalho. Isaac e Hamilton, meus candidatos, agora 44. Atenção, Paulo Lopes e região. Nuno Constrular, material de construção e móveis, material elétrico, eletrodomésticos, material para construção, móveis e muito mais em Nuno Constrular, material de construção e móveis. Telefones 99605-4438, 3253-0386. Nuno Constrular, material de construção e móveis. Antigo Calu. De toda a cidade eles ouvem o clamor, guiados pela fé são do povo trabalhador. Tiago e Cula na frente, Paulo Lopes vai brilhar no número 22, com fé vamos votar. Tiago do Morro e Cula é 22. Está na hora de mudar de verdade. Sabemos que Paulo Lopes pode mais. Para prefeito de Paulo Lopes, vote em Tiago do Morro 22 e Cula vice. Mercado Henrique, economia, variedade, preço justo e qualidade, bem no coração de Paulo Lopes. Entrega rápida em toda a cidade. Mercado Henrique, Rua João de Souza, número 1, fone WhatsApp 48 998 58 0180. Conheça também nossas redes sociais. Mercado Henrique, venha também conhecer o Lojão Henrique, com utilidades, artigos de papelaria, brinquedos e muito mais. Fernanda, o que você e o Joãozinho têm planejado para o futuro de Paulo Lopes? Estamos comprometidos em continuar cuidando da nossa gente. Vamos ampliar e investir em telemedicina para facilitar o acesso às consultas, garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade e humanizados, com foco em prevenção e atendimento ágil. Queremos também fortalecer a educação, ampliando as vagas de tempo integral nas escolas e oferecendo cursos de capacitação e um contraturno diferenciado para nossas crianças. Caldo de Cana Souza, restaurante e produtos coloniais em Paulo Lopes. Buffet completo com tempero caseiro, milho verde, pamonha, amanteigados, artesanato, produtos coloniais e o melhor pastel de milho da região. Caldo de Cana Souza, toda uma família ao seu dispor. Na BR-101, sentido norte, próximo à lombada eletrônica no Morro Agudo. Fone WhatsApp 48 988716892. 10 da manhã, mais 37 minutos, 10h37 na nossa Ebenezer FM e nós estamos no ar agora, em definitivo, para a segunda parte dessa nossa entrevista da sabatina com o candidato Isaac 44. E temos a pergunta, então, que é da editoria, a pergunta de número 4. Candidato, quais são os seus planos para melhorar a infraestrutura urbana, como estradas, transporte público e saneamento? E que projetos de revitalização urbana você considera prioritários? A segunda, dentro dessa pergunta ainda, você é a favor de uma instituição que pertence ao povo, como uma associação, uma cooperativa, possa ser usada como objeto de pressão política para que pessoas ou instituições apoiem determinados partidos ou candidatos? Vamos iniciar então primeiro, a questão hoje da infraestrutura urbana. A gente tem debatido muito isso na rede social aí nos últimos dias e eu acredito que os nossos planos, para melhorar a infraestrutura, como a questão das estradas, o primeiro ponto é a gente fazer o básico,
hoje a gente vê aí a nossa cidade totalmente, em alguns lugares eu posso dizer até como abandonadas, né? A gente vê aí obras de pavimentação que foram feitas onde a gente não tem sinalização, onde a gente não tem acessibilidade, obras importantes que ligam os nossos bairros, onde a gente não tem nem sequer uma ciclovia, né, para os nossos ciclistas e nem as calçadas para os nossos pedestres. Então eu acredito que num primeiro momento assim a gente precisa cuidar do básico, né? Que é realmente fazer com que as obras sejam bem planejadas e assim como bem planejadas, bem executadas, a ponto de a gente pensar não somente na pavimentação em si, mas na questão da sinalização, na questão da acessibilidade, fazendo pinturas, porque isso também é investir em segurança, né? A segurança do pedestre, a segurança do ciclista e a segurança do próprio motorista, né? Então eu acho que no primeiro momento a gente quer ter um olhar, né? A prefeitura hoje tem um olhar pelo básico. A gente tem, por exemplo, ali a obra do Morro do Siriu, né? A gente vê que é uma obra que ela ficou totalmente inacabada, né? Hoje a gente não tem guarda-reio, a gente não tem pintura, a gente não tem uma faixa, a gente não tem quebra-mola, né? A gente tem hoje ali a Geraldo Areias, né? O acesso hoje do bairro Ribeirão, Gamboinha também, onde a gente vê ali a necessidade de uma manutenção asfáltica. A gente sabe que quando vem o asfalto é muito bom, mas com o passar dos anos a gente precisa dar manutenção para essas estradas, para garantir com que elas não fiquem esburacadas, né? E, é claro, pensar, né, nas pinturas, nas sinalizações delas. Você falou de uma parte muito importante, que inclusive ontem eu e o Hamilton colocamos a nossa proposta ontem no nosso Instagram, que é a questão do transporte público. Hoje um dos grandes problemas que nós temos na nossa cidade é a mobilidade urbana. As pessoas hoje que não têm um carro, não têm uma moto, elas não têm como se locomover dentro da nossa cidade, né? Muitas pessoas relataram pra gente nas nossas visitas de que elas não conseguem trabalhar porque elas conseguem o emprego, mas não tem como chegar, né? Então elas priorizam buscar trabalhar dentro do seu bairro, mas a gente tem bairro aí que a gente sabe que são menores e que não tem tantas oportunidades de emprego dentro do bairro. Então hoje a questão da mobilidade ela é muito importante, né? Para as pessoas virem até o centro da cidade, para poder ir na lotérica, pagar suas contas, ir na prefeitura resolver alguns serviços, né? Vir até a cooperativa. Então a gente hoje precisa promover a mobilidade dentro da nossa cidade, né? Para que as pessoas possam se deslocar de um bairro para outro. Por isso nós colocamos no nosso plano de governo a mobilidade como uma prioridade, né? Com a proposta da criação de um sistema hoje de transporte entre os bairros, né? Garantindo a circulação das pessoas. Então a gente tem visto aí, né? Estivemos nos últimos dias no nosso município vizinho de Garopaba, onde a gente vê que eles colocaram, né, os ônibus entre os bairros. Está funcionando muito bem, né? Os moradores ali do Ribeirão costumam ver o ônibus passar, porque para eles acessarem a Gamboa precisa passar por dentro de Paulo Lopes. E aí vem a pergunta, né? Se Garopaba conseguiu, por que Paulo Lopes não pode também fazer? Então é um compromisso meu e do Hamilton, é um compromisso do 44, a gente criar um sistema hoje de transporte coletivo dentro do nosso município para que as pessoas possam circular. Isso vai ajudar também o comércio, né? Muitas pessoas às vezes querem vir consumir no nosso comércio, seja no centro, na Areias, na Penha ou nos demais bairros, e às vezes não tem a oportunidade porque não tem o transporte, né? Então a gente tem estudado, vimos como que funcionou no município de Garopaba. Tem funcionado muito bem. A gente verifica que no município de Garopaba acontece totalmente gratuito pelo tarifa zero, né? Então as pessoas elas não têm custo nenhum para se locomover dentro da cidade. Isso aí fomenta o crescimento da cidade de forma assim avassaladora. Nós também conversamos ontem com a deputada Paulinha, que é uma das grandes apoiadoras aí do nosso projeto, uma grande parceira do meu mandato como vereador. E ela nos mostrou que lá na cidade dela, em Bombinhas, funciona também a mobilidade urbana através de vans, né? Então as vans elas levam e trazem as pessoas dentro dos bairros nos horários de pico, né? Início da manhã, meio-dia, começo da tarde, final de tarde, para movimentar realmente o comércio. Então a gente sabe que Paulo Lopes talvez num primeiro momento não tenha como implantar os ônibus, né? Porque os ônibus são grandes, tem toda a questão do consumo, mas talvez essa opção da van seja uma opção, né, de inicial para que a gente possa realmente melhorar o transporte público dentro do nosso município. Isso permite, inclusive, né, com que as pessoas
possam fazer outro tipo de atividade, né? Como, por exemplo, ir à igreja, participar do culto, da missa, né? Porque hoje, realmente, quem não tem carro passa realmente um grande problema para se deslocar dentro do nosso município de Paulo Lopes. A gente teve também conversando com algumas senhoras que elas participam das atividades da ACIPA, que é a nossa Associação dos Idosos, e elas não têm como vir. Muitas vezes elas querem vir até a ACIPA, mas não tem como, né? Então, a questão hoje da implantação do transporte público dentro do nosso município vai ajudar a melhorar o deslocamento dentro da nossa cidade. Eu tenho certeza que todo mundo vai crescer, e é um compromisso nosso, meu, do Isaac, do Hamilton, para que a gente possa realmente desenvolver um sistema de transporte público dentro do nosso município. Ali na pergunta também, ela fala para a gente sobre a questão do saneamento, né? O saneamento básico hoje é uma das nossas grandes preocupações que a gente tem no nosso município. Como eu venho dito, a nossa cidade está crescendo, e se a gente não cuida desse crescimento, ela cresce de forma totalmente desordenada. E hoje o saneamento do nosso município, ele é uma prioridade, ele tem que ser uma prioridade, ele é uma necessidade. Hoje, Paulo Lopes não tem nenhum percentual de esgoto tratado dentro do nosso município, e já há sim a necessidade de nós pensarmos talvez numa estação de tratamento de esgoto, né? Talvez para o bairro Areias, que é um bairro grande que está crescendo muito, para o bairro da Penha também, que é um bairro que a gente tem escutado muito a reclamação da questão do esgoto nas nossas visitas. Então está aqui no nosso plano de governo, né, essa preocupação com todo esse dejeto que vai para o lençol, né, que a gente precisa pensar nisso. É uma questão também de preservação de meio ambiente, né, e de saúde pública. Né? A gente passa em algumas ruas que foram recentemente pavimentadas e a gente consegue sentir o cheiro do esgoto vindo das bocas de lobo. Isso não pode acontecer, né? Então a prefeitura precisa ter esse papel, né, de não só de fiscalizar e de punir quem faz errado, mas eu acredito de conscientizar e de proporcionar para que o morador, para que a pessoa possa realmente fazer da forma correta, né? E aí a prefeitura tem esse papel, né, de conscientização, e hoje nesse ponto ela deixa bastante a desejar. Então eu acredito que o saneamento ele tem que ser uma prioridade para a gente, né? Assim como a questão também do abastecimento de água, né? A gente tem hoje, por exemplo, no bairro Penha, um grande problema de abastecimento de água, né? Geralmente falta muita água lá. Mas a gente sabe que a água da Penha é uma água muito boa, né? É uma água que a população ela cuidou, né, historicamente da sua água. Hoje lá nós não temos Casan, e não é esse o nosso objetivo, colocar a Casan lá, porque a própria comunidade cuida da sua água e está funcionando, né? O que a gente precisa é investir, né, para que a água chegue talvez mais limpa, com mais qualidade até as pessoas. Então é um compromisso nosso também, do nosso plano de governo, a melhoria da questão do abastecimento de água no bairro da Penha, que também é uma questão de saneamento, né, onde a gente tem a ideia de fazer investimentos no reservatório de água e na questão da filtragem, né? Então a gente tem bastante ideia bacana aí no nosso plano de governo, né? Convido a população a acompanhar tanto na forma física como na digital. Para a questão do saneamento também, a gente tem aqui também o incentivo para as construções das fossas sépticas, né? Nas áreas que não tem rede coletora. Então, para que a prefeitura possa realmente incentivar as pessoas a fazer da forma correta e ajudar aquelas talvez que são de baixa renda, que não têm condições, para que a própria prefeitura possa estar ajudando essas pessoas, para que a gente possa garantir com que a nossa cidade cresça de forma organizada e ao mesmo tempo limpa, né? Então, eu acredito que essas seriam as nossas ideias para a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta pergunta, né, se a gente é a favor de instituições serem usadas como forma de pressão política. Eu tenho dito isso, né, de que a nossa política de Paulo Lopes ela precisa mudar. A gente precisa ter coragem para mudar. Por isso a nossa coligação se chama Coragem para Mudar. Porque nós vivemos num país democrático. E dentro da nossa democracia, todos os cidadãos eles têm direito, né, de poder escolher os seus representantes de forma digna, de forma isolada, sem nenhum tipo de coação, sem nenhum tipo de pressão. Então eu acredito que aqui em Paulo Lopes, infelizmente, durante muito tempo a gente tem visto as pressões as pressões externas para as pessoas, para que elas se manifestem a favor de um grupo ou de outro.
mas eu sou totalmente contrário a essa prática. Eu acredito que tanto os funcionários da prefeitura precisam ser livres, né, para votar em quem quiser, para debater o futuro de Paulo Lopes, para poder, através das suas redes sociais, terem sim a oportunidade de ir lá comentar, dizer aquilo que precisa melhorar e não sofrer pressões do tipo de que não pode fazer nenhum tipo de comentário ou envolvimento político, ou que seja obrigado a colocar adesivo de partido A ou partido B. Eu acho que isso precisa acabar. Por parte também, né, de outros grupos políticos, de outras instituições, né, como a gente tem também a cooperativa. Eu tenho bastante respeito à cooperativa, acho que ela hoje tem um papel social muito importante dentro do nosso município de Paulo Lopes. Muitos programas sociais acontecem com o apoio e subsídio da cooperativa, então a gente precisa reconhecer isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que os funcionários da cooperativa, né, as pessoas que ali trabalham, elas têm que ser livres, né, para poder votar em quem elas quiserem, ter o seu manifestação política. Então eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de coação de qualquer empresa também, né? A gente sabe que nas empresas hoje, os funcionários das empresas, eles estão ali para trabalhar, para prestar o seu serviço, e eles merecem, né, ter a oportunidade de o único vínculo com a empresa ser o vínculo empregatício, né, e não o vínculo político. Então eu acredito hoje que Paulo Lopes está mudando, né? A gente vem com essa proposta de realmente ter coragem para mudar, para que a gente realmente possa entrar na prefeitura e mostrar que é possível sim fazer uma política diferente, e eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar aí com uma futura gestão do 44. Agora são 10 da manhã, mais 49 minutos, 10h49, nós estamos na sabatina, hoje com a participação do candidato Isaac, 44, ele que está falando sobre o seu plano de governo e também respondendo as perguntas da editoria. Nós já passamos por isso, né, por essa pergunta em outras respostas também, mas a pergunta de número 5, que foi feita ao outro candidato e será também a outra candidata se estiver aqui, é relativamente à questão da saúde. Como você pretende melhorar o serviços de saúde e garantir acesso a todos os cidadãos? Então, na verdade, se nós formos fazer, né, uma análise histórica, Paulo Lopes avançou muito em saúde, né? Nos últimos 10, 15 anos a gente avançou muito, né, na saúde do nosso município, da situação que nós tínhamos para que a gente se encontra hoje. Mas não é porque nós avançamos que a gente não precisa melhorar cada vez mais e corrigir aquelas lacunas, aquelas arestas, aqueles pontos que precisam de melhoria. Então, o nosso plano de governo, né, o plano de governo do 44, ele também prevê uma série de ações aí para melhorar a saúde da nossa cidade. Hoje, Paulo Lopes é uma cidade que não tem nenhum tipo de atendimento de saúde após as 10 da noite. Eu vejo isso hoje como um grande problema. A nossa população ela está aumentando e o nosso corpo ele não tem uma hora, né, para a gente ficar doente. Então a gente precisa sim investir para que a gente tenha atendimentos de saúde durante a madrugada. Então está no nosso plano de governo, né, a implantação da UPA 24 horas para que a nossa população de Paulo Lopes após as 10 da noite não precise se deslocar até Garopaba, até Imbituba, até Palhoça, né, em busca de um atendimento durante a madrugada. Hoje a gente sabe que o município ele tem sim bastante recursos, existe bastante recursos que nós podemos buscar para a área da saúde, e com esses recursos aqui a gente precisa administrar eles com sabedoria, né? Então, se a gente conseguir realmente fazer uma boa administração do dinheiro público, nós conseguimos sim manter uma UPA 24 horas no município com atendimento de madrugada. Então, esse é um compromisso, né, da nossa gestão, caso a gente consiga se eleger, a implantação da UPA 24 horas. Nós temos também algumas outras ideias para a área da saúde, como a questão da manutenção da farmácia básica, né? Hoje a gente vê que o horário de atendimento da farmácia não acompanha o horário de atendimento das unidades. Então é um compromisso nosso também fazer com que a farmácia esteja aberta durante o período em que a unidade estiver aberta, porque é uma necessidade da população, né? Ela vai até a consulta médica e o médico prescreve ali algum tipo de medicação e a gente precisa com que a farmácia esteja aberta para que o cidadão possa adquirir, né, ter acesso a esse medicamento. A gente sabe que hoje as questões das farmácias privadas também do município, nós não temos nenhuma rede hoje que funcione durante a madrugada, então a questão hoje da farmácia do posto estar aberta é uma grande necessidade hoje do nosso município.
E aí, falando, né, de remédio, a gente vem para uma outra proposta que nós temos para a saúde, que está aqui no nosso plano de governo, que é a questão do programa Remédio em Casa. Nós pegamos de outro município uma proposta que está funcionando e que pode sim ser aplicada ao nosso município, que é para aquelas pessoas que usam remédio contínuos e controlados, né? Então, essas pessoas, elas precisam vir até aqui, a unidade, para poder retirar o seu medicamento. Então, a nossa ideia é fazer realmente um mapeamento dos nossos bairros, das pessoas que utilizam essas medicações, e que a própria prefeitura possa passar entregando essa medicação nas casas, evitando que elas precisem se deslocar. Até porque, na sua maioria, são pessoas idosas, pessoas que já têm algum tipo de dificuldade de locomoção ou dificuldade de saúde. Então, nosso intuito é realmente ter um motoboy, um serviço de entrega, que a gente possa passar na casa das pessoas entregando a medicação para que elas não precisem se deslocar até o centro. Outro problema que nós abordamos também nas nossas redes sociais nos últimos dias é a questão da distribuição das fichas para exames e consultas. A gente tem visto hoje pessoas que acordam 3, 4, 5 horas da manhã para ir para a fila para poder retirar uma ficha para uma consulta, para um exame. Eu e o Hamilton tivemos na última semana no bairro Sorocaba, onde a gente pôde ver de perto, de madrugada, a situação das pessoas que estavam ali aguardando para realmente pegar uma ficha para uma consulta com o pediatra, para poder mostrar um exame. Então, nós temos um compromisso que já estava no nosso plano de governo, que é a questão da gente modernizar o serviço de atendimento de saúde através das fichas digitais, onde as pessoas vão poder pedir das suas casas, né, agendar a sua consulta, o seu exame pelo aplicativo de casa, retirar suas fichas de forma digital, para que elas não precisem acordar, né, de madrugada, ou mesmo que não fosse de madrugada, para que elas não precisassem ir até o local buscar a sua ficha. Então, é um compromisso nosso, está no nosso plano de governo, a questão das fichas digitais, assim como também a ampliação, né, do número de fichas, que é uma coisa muito importante. Hoje a gente tem muita reclamação de que existe o serviço, mas é pouca... a demanda é muita e a oferta é pouca, né? Então, a gente tem hoje muita reclamação da população de que os serviços que hoje tem, funcionam, precisam ser ampliados, né? Então, eu digo, a nossa saúde do município, ela tá boa, mas a gente precisa ter esse olhar, né, de ampliação. Porque se a população cresce, a cidade cresce, os investimentos em saúde precisam crescer também e melhorar na mesma escala. E uma última proposta que nós temos aqui no nosso plano de governo, que eu acho muito bacana a gente poder compartilhar com a população, duas na verdade, né? A gente tem também aqui hoje, voltando ao assunto da madrugada, né? Nós não temos hoje no nosso município nenhum tipo de serviço de atendimento de emergência, né? O cidadão de Paulo Lopes, ele precisa recorrer tanto a Pinheira, no município de Palhoça, quanto a Garopaba, para poder ter algum tipo de atendimento de emergência. O SAMU hoje, ele vem fazer atendimento lá de Garopaba, e até ele chegar aqui demora 20, 30 minutos para chegar, né? E às vezes, numa emergência, o tempo, né, até o serviço de emergência chegar aqui pode ser tarde demais. Depende da BR também, né? E fugindo um pouquinho também da questão da saúde, mas por se tratar de um assunto de emergência, o Corpo de Bombeiros também, né, se acontecer um incêndio, alguma coisa no nosso município, a gente precisa recorrer também a Garopaba ou então a Pinheira para que o atendimento seja feito aqui. Então, é um compromisso do nosso corpo, do nosso plano de governo, oportunizar a vinda, né, fazer o diálogo com o governo do estado para que a gente possa oportunizar a vinda de uma unidade do SAMU ou de um corpo, de um posto avançado dos bombeiros para atendimento de emergência aqui no nosso município, que também é um investimento em saúde. E a outra proposta que nós temos aqui, dentre muitas outras aí, que eu convido a população a conhecer o nosso plano de governo, é um plano muito completo aí, que a gente pensou para os próximos 4 anos, está a criação do centro de reabilitação, né? Realmente um espaço hoje dentro do município de Paulo Lopes, para que a população que tem algum tipo de deficiência, que precisa de algum tipo de atendimento, ou que sofreu algum acidente, precisa realmente de uma fisioterapia, de algum investimento, possa estar procurando esse espaço
para realmente ter um atendimento ali e poder, com esse atendimento, com a ajuda dos profissionais que vão estar ali, buscar uma solução para suas limitações físicas e tão logo se recuperarem e estarem de volta na ativa. Então essas são algumas ideias, né, que a gente tem para a questão da saúde. A gente também quer fazer bastante investimento na saúde no interior do nosso município. A gente sabe hoje que nos grandes centros urbanos aqui está funcionando muito bem, né? Mas a gente quer sim, nos bairros como, por exemplo, o Ribeirão, ampliar a questão do horário de atendimento da UBS, poder levar o atendimento de saúde, né, para o interior também, com uma maior quantidade de visitas, né, nos bairros como Bom Retiro, Espraiado, Laranjal, que são bairros do interior do município que também merecem uma atenção. A gente quer investir para construir em cada um desses bairros um local, um espaço onde os atendimentos possam ser feitos. Hoje as pessoas doam seus espaços, os comerciantes doam seus espaços para que esses atendimentos de saúde ocorram. Então aí um compromisso nosso, né, do 44, meu e do Hamilton, que a gente possa levar realmente a saúde para os bairros do interior com um atendimento mais humanizado. Agora são 10 da manhã, mais 58, virando para 59. O tempo passa, 2 horas, mas parece que já 1 hora praticamente já foi. Nós estamos ainda na pergunta de número 5, que acabou de ser respondida nesse exato momento. Mas nós vamos então à sequência da nossa programação com mais um intervalo em resposta aí aos nossos apoiadores culturais e também ao momento que nós temos a inserção obrigatória do horário eleitoral. Já nós voltamos, não sai daí não. Caldo de Cana Souza, restaurante e produtos coloniais em Paulo Lopes. Buffet completo com tempero caseiro, milho verde, pamonha, amanteigados, artesanato, produtos coloniais e o melhor pastel de milho da região. Caldo de Cana Souza, toda uma família ao seu dispor. Na BR-101, sentido norte, próximo à lombada eletrônica no Morro Agudo. Fone Whats 48 988716892. Fernanda, o que você e o Joãozinho têm planejado para o futuro de Paulo Lopes? Estamos comprometidos em continuar cuidando da nossa gente. Vamos ampliar e investir em telemedicina para facilitar o acesso às consultas, garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade e humanizados, com foco em prevenção e atendimento ágil. Queremos também fortalecer a educação, ampliando as vagas de tempo integral nas escolas e oferecendo cursos de capacitação e um contraturno diferenciado para nossas crianças. Panificadora Que Sabor! Preço baixo e qualidade em um só lugar, no centro de Paulo Lopes. Oferecemos o melhor pão da cidade, bolos, tortas, todos os dias. Uma ampla loja de conveniência, além daquele café da hora. Panificadora Que Sabor! No coração da cidade de Paulo Lopes. Telefone 3253-0844. 3253-0844. Aqui é Jorginho Melo, presidente do PL em Santa Catarina. Meus queridos amigos de Paulo Lopes, de forma muito respeitosa, eu quero pedir o seu voto para o Thiago do Morro, 22. Juntos, lado a lado, vamos fazer muito mais pela sua cidade, valorizando mulheres, o homem do campo, o jovem e principalmente quem gera emprego e renda. Vota 22. Vamos que vamos. 22. Atenção, Paulo Lopes e região. Nuno Constrular, material de construção e móveis, material elétrico, eletrodomésticos, material para construção, móveis e muito mais em Nuno Constrular, material de construção e móveis. Telefones 99605-4438, 3253-0386. Nuno Constrular, material de construção e móveis. Antigo Calu. Agora 44.
Sou Isaac Silva, candidato a prefeito com o número 44. Paulo Lopes está crescendo. Nos últimos anos, vimos a nossa população aumentar. E esse crescimento traz consigo muitos desafios. Precisamos de uma gestão que pense no crescimento da cidade de forma organizada. Estou colocando meu nome à disposição como candidato a prefeito ao lado do Hamilton. Eu sou Hamilton Azevedo, candidato a vice-prefeito ao lado do Isaac. Isaac e Hamilton, meus candidatos. Mercado Henrique, economia, variedade, preço justo e qualidade, bem no coração de Paulo Lopes. Entrega rápida em toda a cidade. Mercado Henrique, Rua João de Souza, número 1, fone WhatsApp 48 998 58 0180. Conheça também nossas redes sociais. Mercado Henrique, venha também conhecer o Lojão Henrique, com utilidades, artigos de papelaria, brinquedos e muito mais. Olá, eu sou Priscila Rogério, candidata a vereadora e o meu número é 44123. Minhas principais bandeiras são a transparência, a eficiência e o compromisso. Minha grande motivação na política é a esperança de saber que as futuras gerações podem desfrutar de um futuro melhor se políticos comprometidos estiverem nos representando. E por isso eu quero te convidar a me seguir nas redes sociais para fazer a diferença por você no Legislativo Municipal. Peço o seu voto. 44123 para vereadora e para prefeito Isaac Hamilton 44. 11 da manhã, 4 minutos, 11h04 na Ebenezer. No intervalo aqui, você que está acompanhando pela live está vendo que o candidato está fazendo aí umas inserções nas suas redes sociais, né? No intervalo, aproveitando ali. Então, de repente, você pode estar estranhando que não está saindo áudio no ar. É porque nós estamos com o intervalo do apoio cultural e também do horário eleitoral obrigatório. Gratuito não é, porque alguém está pagando isso, mas é pelo menos obrigatório, né? A pergunta sequente, que é a número 6, candidato Isaac, com relação aí à questão da educação, já foi falado alguma coisa, mas é uma coisa mais específica. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade da educação nas escolas municipais? E aí vem uma pergunta aqui também com relação aí ao esporte. A nossa cidade de Paulo Lopes tem uma escola de skate, chamada Skate Paulo Lopes, que conta com aproximadamente 30 alunos que vinham evoluindo muito bem nesse importante esporte, porém, quem pagava o professor parou de pagar, porque queria uma troca de apoio político, né? Ele foi negado. Levado a situação ao atual prefeito, ele chamou o professor, que veio de Florianópolis, para onde mora, para ser contratado, mas acabou, então, alimentando falsas esperanças e não foi contratado. Além de perder a viagem, né? Não foi contratado. Outras empresas também não foi conseguido o apoio, e então as aulas pararam, e são 30 alunos do skate que estão aí sem as suas aulas. A pista de skate, apesar de ser a menor do estado, não foi acabada, não tem segurança. A pergunta é, se eleito, você pretende concluir e ampliar essa pista de skate ou deixará como está? E o que pretende fazer pelas demais modalidades esportivas do nosso município? Então, só resumindo, a questão da educação e do esporte no município. Muito bem, eu vou iniciar então falando da educação. Hoje Paulo Lopes também, nos últimos 15, 20 anos, avançou muito na questão da educação. A gente conseguiu crescer bastante, melhorar a estrutura física das nossas escolas para atender o aumento, né, da nossa população infantil, do atendimento tanto em creche quanto nas escolas de ensino fundamental, que é de responsabilidade do município. Mas, como eu tenho dito, nós precisamos avançar ainda mais, né? Nós precisamos pensar naqueles pontos hoje que precisam ser melhorados também dentro da educação. Então, a gente tem aí no nosso plano de governo uma série de ideias aí para a educação, iniciando hoje pela melhoria e ampliação da estrutura física das nossas escolas. Algumas escolas hoje elas já estão pequenas para a quantidade de alunos que são atendidos. Então é um compromisso do nosso plano de governo melhorar e ampliar a estrutura física das escolas. Nós queremos construir do Morro Agudo para cá
do Morro Agudo para o centro, uma nova escola de ensino fundamental para atender os estudantes até o 9º ano. Hoje a nossa única escola municipal que atende os alunos do ensino fundamental é a Escola Básica Dr. Ivo Silveira, no bairro Penha. É uma escola hoje que é referência, uma escola hoje que tem um ensino de qualidade, mas que também já está ficando pequena, né, para o nosso município. E também ela fica no bairro Penha, hoje um bairro que já tem uma demanda para ter uma escola como essa, mas nós precisamos também pensar no deslocamento até lá, né? Então, hoje eu acredito que já há necessidade de nós construirmos uma escola de ensino fundamental nessa região aqui do centro, da Areias, né? Fazer um estudo de qual seria o melhor local para a gente poder construir essa escola de ensino fundamental. Por quê? Hoje a responsabilidade do Estado ela é investir no ensino médio, né? Então a responsabilidade hoje do governo do Estado é o ensino médio. Hoje o Colégio Frederico Santos atende, né, o ensino fundamental por uma questão de necessidade. Nós não temos hoje uma outra escola aqui. Então hoje o Frederico Santos ele atende, né, atendia, né, do 1º ano do ensino fundamental até o 9º ano. A gente tem visto aí um movimento de municipalização. Então a gente vê que as primeiras turmas aí, 1º, 2º ano, né, do ensino fundamental, o Frederico Santos já não está mais ofertando para passar essa demanda realmente para o município. E eu acredito que a gente pensando a longo prazo, nós precisamos sim construir uma estrutura para atender também alunos de 6º ao 9º ano, também na rede municipal, ampliando, assim como nós temos o Ivo Silveira, uma escola também nessa região do centro, da Areias. E aí vem também a necessidade, né? Hoje uma das grandes reclamações que a gente escuta dos pais é que os filhos não têm o que fazer no contraturno escolar. E aí isso para os pais acaba sendo um problema, porque muitos deles às vezes não conseguem trabalhar, não conseguem uma vaga de emprego, porque tem a necessidade de no contraturno ficar cuidando do filho em casa, né? Porque se você for contratar um cuidador, um babá, alguém para cuidar, você vai ter que ter uma questão de pagar um salário para alguém, né? Então, às vezes a pessoa acaba optando por não trabalhar. Então, hoje nós temos um compromisso, né, meu e do Hamilton, a gente debateu muito isso, a gente está verificando as melhores formas de fazer. Nós queremos hoje construir ou adaptar as escolas que a gente tem, para que das 5 escolas municipais que a gente tem hoje no município, pelo menos uma delas a gente tenha a oferta do ensino em tempo integral. Para que no contraturno o aluno esteja na escola, né, aprendendo uma aula de música, uma aula de inglês, a questão ambiental também, que é uma das nossas propostas, com a reativação da Escola Ambiental do Bom Retiro, que hoje ela está praticamente desativada, né? Apenas acontecem algumas atividades do CRAS, mas comparado às atividades que nós tínhamos antigamente, não ocorreu mais. Então é uma ideia nossa reativar a Escola Ambiental do Bom Retiro para que ela sirva de aprendizado no contraturno escolar, para que as crianças possam ir lá aprender sobre o meio ambiente, sobre sustentabilidade, né? E que possam desenvolver lá a questão também do viveiro de mudas nativas, que inclusive eu já consegui um recurso para a gente construir naquele espaço. Então é um compromisso meu e do Hamilton hoje, a viabilização dessa escola em tempo integral, para resolver esse problema, né, dos pais que não têm onde deixar o filho no contraturno. Claro que aqueles que não precisam utilizar o tempo integral não vão utilizar, mas que o município possa oferecer isso para essas pessoas. E aí vem muito isso, né? O que fazer no contraturno, Então a gente, né, a função do gestor público é buscar ideias do que funciona em outras cidades e trazer para Paulo Lopes, né? A gente às vezes fica muito acostumado com o mesmo, toda a vida a mesma coisa, mas a gente precisa inovar. Então a gente viu, né, por exemplo, no município de Bombinhas, onde nós temos uma escola bilíngue totalmente gratuita, onde no contraturno escolar as crianças aprendem inglês e espanhol e com 10, 12, 13 anos já saem praticamente fluentes, sabendo falar um novo idioma, o que fomenta para elas oportunidades, né, no mercado de trabalho também. Então a gente quer, por que não trazer uma ideia parecida para o nosso município? Então hoje a gente tem aí essa questão da escola bilíngue também, junto da escola integral. Temos também a ideia de fazer um projeto piloto na questão tecnológica para um projeto de robótica nas escolas, né? A gente tem visto muito a tecnologia hoje, ela tomou conta, né,
do mundo, né, como um todo, e por que não desde pequeno a gente já incentivar as crianças a aprender essa área nas nossas escolas, né? Então tem muita coisa boa que a gente pode fazer hoje para melhorar a educação, que hoje está funcionando, mas que pode ir muito além. Nós também queremos fazer a manutenção, né, do transporte escolar rodoviário universitário. A gente sabe que hoje muitas pessoas dependem do transporte escolar para ir para a faculdade. Então, hoje o município oferece, mas nós precisamos ampliar a questão da oferta, né? Também preparar esses ambientes para as pessoas que têm algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência, para que os ônibus sejam adaptados e uma pessoa, por exemplo, cadeirante, possa, sim, também fazer uma faculdade, sair do município e estudar. Então, a gente tem aí várias ideias aí para a questão da educação, assim como aquela que eu mencionei no começo da entrevista, né, que é a questão do programa pré-vestibular para os alunos do ensino médio. Vai ser uma grande oportunidade para os nossos jovens aí que estão no ensino médio ampliarem os seus conhecimentos e estarem mais preparados para o Enem e para o vestibular. A lei já existe, é uma lei de minha autoria, mas que infelizmente não foi aplicada pela prefeitura, né, assim como algumas outras, mas eu tenho certeza que como prefeito, assim que a gente assumir, nós vamos colocar esse programa no ar. E assim como a gente viu, por exemplo, na cidade de Antônio Carlos, que é uma cidade pequena, né, mais ou menos com as mesmas características que a nossa, já funciona também a questão hoje desse curso pré-vestibular, tem muitas aprovações, então por que não trazer isso para Paulo Lopes também? Nós também aí temos um compromisso com os professores, né? Quando a gente fala de educação, um grande pilar da nossa educação são os professores. Então a gente quer sim regulamentar a hora-atividade dos nossos professores e fazer um debate participativo, né, dos professores, chamarem eles para nos ajudar na administração, para que a gente possa fazer uma revisão da questão do plano de cargos e salários hoje dentro da educação do nosso município, para que a gente possa realmente valorizar os nossos professores. Por isso que é um compromisso nosso, meu e do Hamilton, pagar o piso nacional do magistério, o piso nacional dos professores, né? Nós tivemos aí durante esses 4 anos que eu estou como vereador aí o pagamento do piso, mas sempre com muita cobrança, né? Tivemos que fazer uma grande briga pelo pagamento do retroativo em um dos anos em que eu estive como vereador. Então a gente quer, né, realmente valorizar o professor na sala de aula, né, para que ele tenha realmente tempo para planejar suas atividades, para que ele possa ser realmente bem remunerado, né, dar condições para ele preparar suas aulas. Por isso também está no nosso plano de governo a questão da aquisição dos notebooks, tanto para os professores quanto para os coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino. Nós queremos criar uma coordenação para os anos finais, de 6º ao 9º ano, né, para que esse coordenador ou essa coordenadora possa realmente trabalhar em ações assertivas para o 6º ao 9º ano do ensino fundamental e fazer essas ideias serem colocadas em prática. Queremos assegurar, né, a questão da eleição para os diretores, né, de forma democrática, com a participação de todos os segmentos escolar, tanto os pais como os professores, quanto os próprios alunos, né, possam participar de forma democrática da escolha dos nossos diretores, das nossas unidades de ensino, porque esse tipo de vaga não pode ser político, né, porque senão a gente acaba enfraquecendo a nossa educação, né? A educação hoje ela precisa ser pública, gratuita e com qualidade, né? E nada melhor do que isso, do que pessoas que são aceitas pela própria comunidade para estar à frente da escola, né? Como diretor. Então a gente quer aí, durante o nosso mandato, fazer esses investimentos na educação. A questão da segurança, como já foi mencionado aqui, é um compromisso nosso hoje com a segurança nas escolas, né, que a gente possa investir na educação. Então tem bastante ideia boa aí que a gente tem no nosso plano de governo. Para a questão da educação, eu convido todo mundo a conhecer o plano de governo do 44, é um plano muito completo, é um plano aí de muita coragem para que a gente possa realmente mudar a situação hoje do nosso município de Paulo Lopes. E entrando na segunda parte da pergunta, que foi sobre a questão do esporte, né, relacionada ali à questão da aula de skate, eu tenho mencionado hoje
de que a prefeitura precisa sim investir nas mais diversas formas de modalidade esportiva, né? A gente vê aí que o nosso município tem muitos talentos hoje no futebol, no futsal, né? E a gente fica muito feliz por isso. Mas tem muitas crianças, muitos jovens que não se identificam às vezes com o futebol e podem sim estar conhecendo outras modalidades, como por exemplo o vôlei, a questão hoje do basquete, do skate, o próprio Muay Thai e o Jiu-Jitsu, que hoje acontecem via programas sociais na nossa cidade. E aí é onde a gente tem hoje essa relação, né, onde a cooperativa ela ajuda alguns projetos sociais com o pagamento dos professores, né? Ela tira essa responsabilidade hoje da prefeitura. Um dos intuitos do meu plano de governo é a gente chamar essa responsabilidade de volta para a prefeitura, né? Para que a prefeitura seja responsável por pagar os professores, porque daí a gente consegue evitar qualquer tipo de desgaste, qualquer tipo de pressão política que possa haver e que às vezes vai prejudicar as crianças que estão utilizando, né, que fazem as aulas. Então a gente quer trazer essa responsabilidade realmente para a prefeitura, para que a prefeitura seja a responsável por para que a prefeitura seja responsável hoje por fazer a oferta dessas modalidades esportivas, pagar os professores, pagar os materiais. E é claro que o skate está dentro das nossas iniciativas, né? A gente quer realmente ampliar, né, a questão dos espaços de lazer hoje no nosso município, levando também para os bairros. Hoje nós temos pouquíssimos espaços de lazer nos nossos bairros. As crianças da Sorocaba, do Ribeirão, da própria Areias, da Penha, tem que sair dos seus bairros. Na Nova Belém, semana passada a gente estava visitando, vimos as crianças jogando bola no meio da estrada, né? Então a gente precisa hoje investir em espaços como esse. Eu tenho certeza que a gente pode construir uma pista de skate maior e mais ampla, não só aqui no centro, mas em outros bairros também, para que a gente possa fomentar a questão do esporte. A questão da música também, né? A gente tem muitos talentos hoje no nosso município que necessitam hoje, que precisam, né, às vezes, ter a oportunidade de ter acesso até um instrumento musical para poder aprender e se desenvolver. Então é um compromisso nosso também a questão dentro da gente poder investir também nas aulas de música, né, tanto com pagamento de professores, como também viabilizar aí parcerias público-privadas para que a gente possa avançar também nesse tipo de ensino, né? Eu tenho dito que no contraturno escolar tem muita oportunidade hoje para as crianças trabalhar, né? A gente falou aqui do inglês, falamos da escola ambiental, mas também através da música, né? Aulas de música. Eu hoje, né, eu tive a oportunidade quando eu era criança de aprender a tocar teclado, né, e fez uma grande diferença na minha vida, e eu tenho certeza que a música é muito importante pra gente também. E aí, falando em esporte, né, a gente pensa muito nas crianças, mas nós precisamos também pensar nos nossos idosos, né? Paulo Lopes hoje tem uma grande população idosa, e essas pessoas também precisam de um olhar da prefeitura, né? Então a gente precisa promover nos nossos bairros espaços de lazer que possam ser utilizados tanto pelas crianças quanto pelos idosos, para que eles possam fazer uma caminhada, que eles possam se exercitar, né? E aí a gente tem a questão das academias de saúde, que na grande maioria delas hoje estão enferrujadas, precisando de investimentos, algumas até foram retiradas e não foram realocadas. Então é um compromisso nosso, meu e do Hamilton, do time do 44, a gente reativar as nossas academias de saúde. Então acho que essas seriam as nossas principais ideias hoje, tanto para a educação quanto para o esporte. Legal, agora são 11 da manhã mais 20 minutos, 11h20, nós estamos conversando com o candidato Isaac, candidato do 44 para a prefeitura dentro das sabatinas que nós temos realizado aqui na nossa programação. Pergunta de número 7, como o tempo já está bem adiantado aqui, né? Nós vamos à pergunta número 7, que também já foi comentada, mas mais especificamente agora, quais as suas propostas para promover a sustentabilidade e proteger o meio ambiente na cidade? E como você pretende lidar com questões de resíduos sólidos e a poluição, candidato? Então, como a gente já debateu, né, na outra pergunta, a questão do saneamento, né, a gente parte dali, né, a nossa preocupação com o saneamento da cidade, mas pensando no meio ambiente, a gente precisa pensar, né, de forma ampla, né? Então, hoje, eu acredito que a prefeitura ela precisa ser responsável hoje por projetos de reciclagem, né? A gente tem tido uma grande reclamação das pessoas de que elas separam os seus lixos
e passa o caminhão do lixo e mistura tudo. Eu, como vereador, questionei a prefeitura sobre essa prática e eles me falaram que quando chega lá no lixão, no aterro, que eles separam tudo por lá. Mas olha só o retrabalho, né? Se eu tenho o lixo separadinho, que o cidadão deixa na frente da sua casa separado, para que eu vou misturar ele para depois outra pessoa ter que separar? Né? Então, eu acredito que hoje a gente precisa investir na questão da reciclagem, né, para que a gente pense no meio ambiente de forma macro, né? Eu, inclusive, conheci, né, uma associação que tem ali na Baixada ali, que é a Procrep, que eles fazem hoje todo o recolhimento do lixo da Baixada ali do Maciambu, e eles fazem um serviço assim, ó, incrível de coleta, de reciclagem, né? Então, por que não fazer uma parceria com a empresa que hoje já é responsável, que é a Resambi, da nossa coleta de lixo, para que a gente tenha aí outras opções de coleta, de reciclagem, né? E de pensando no meio ambiente. Nesse ponto também, eu acredito que a gente tem que muito pensar na questão da limpeza, né, das nossas ruas, né? Hoje Paulo Lopes é uma cidade pequena, é fácil da gente cuidar das nossas estradas, das nossas ruas, mas a gente passa às vezes e vê aí uma falta de manutenção tremenda. E tremenda que eu digo hoje na questão da limpeza mesmo, né? De você ir ali deixar o mato tomar conta dos espaços públicos, né? A gente foi fazer uma gravação do vídeo pro transporte público. Todos os pontos de ônibus que a gente passou estavam, né, repletos de matos, totalmente sujos, né, necessitando aí de uma atenção. E tudo isso também é um olhar especial que a gente tem que ter aí para a questão da sustentabilidade, né? Então a gente quer aí fomentar como prefeitura, né, a questão da coleta seletiva, né, ver algum tipo de compensação ambiental para essas empresas que vêm se instalar no município. Quando a empresa vem, é bom para o município, ela gera emprego, gera renda, mas tem também o impacto ambiental. Então sempre que a gente for trazer uma empresa para o município, a gente possa pensar ali uma questão de compensação, né, desse impacto. Então tem bastante ideia boa aí para a gente fazer nessa questão também, que eu convido o pessoal a conhecer também no nosso plano de governo. 11 da manhã, 23 minutos, 11h23, pergunta de número 8, vem a cargo da administração pública. Como você pretende garantir a transparência na administração pública e combater a corrupção? Agora temos em Paulo Lopes emendas impositivas que foram aprovadas na Câmara Municipal e já destinadas às verbas pelos vereadores para diversas entidades. Se eleito, será favorável às emendas impositivas e pagará logo o que for destinado, ou fará como o atual prefeito, que de início lutou com todas as forças para que não fossem aprovadas as emendas, mas como não conseguiu, ficou protelando de pagar, de maneira que até agora não pagou nenhuma emenda impositiva, trazendo entrave e dificuldades das entidades que devem ser beneficiadas. Vou começar a resposta de trás para frente, porque o tema da emenda impositiva é um que eu adoro debater. Eu fui o autor, né? Eu que idealizei, que propus dentro da Câmara de Vereadores para os colegas vereadores a questão das emendas impositivas. As emendas impositivas, ela é um direito constitucional dos legisladores, dos vereadores, dos deputados, dos senadores. E as emendas impositivas nada mais é do que parte do orçamento do município. Ela é destinada pelos vereadores, né, pelos membros do Poder Legislativo. E é o que acontece, né? Quando algum vereador diz assim, o deputado tal mandou 200 mil, o senador mandou 300 mil para fazer tal obra. Isso acontece porque o deputado, ele tem uma fatia dentro do orçamento da União e do Estado para estar destinando para obras. E no município nada mais é do que assim também, né? Então, os vereadores, eles têm direito dentro do orçamento do município a dizer, né, parte do orçamento para onde que ele vai. Então, as emendas impositivas foi uma coisa que eu debati. Paulo Lopes não tinha as emendas impositivas. Eu propus, eu acho que é um direito sim do vereador, porque o vereador é aquele que está na rua escutando a população e ele sabe aquilo que precisa ser feito, né? Então, nada mais justo do que o vereador poder destinar parte do orçamento. Então, eu fui um que lutei muito para que isso acontecesse, né? Não foi fácil, foi muito difícil a gente aprovar as emendas impositivas aqui no nosso município. As emendas hoje, elas foram aprovadas porque não depende do prefeito, né? Ela depende de uma sanção da própria Câmara, porque é uma emenda à lei orgânica. Então a própria Câmara sanciona, né, a emenda à lei orgânica, colocando as emendas impositivas. Então eu quero aqui, né, agradecer todos os colegas vereadores que acreditaram, né, na minha proposta, no meu potencial, e que eu tenho certeza que com a ideia que eu tive das emendas impositivas,
os próximas legislaturas de vereadores que vão vir vão poder contribuir com as obras que a nossa cidade precisa. E é claro, né, a gente vê uma grande resistência do prefeito atual com as emendas impositivas, mas o mandato dele está terminando, né? A gente sabe que a partir do ano que vem nós vamos ter um novo gestor e eu tenho certeza que se a população de Paulo Lopes me der a oportunidade de administrar o nosso município e de ter a vitória nas eleições desse ano, eu vou sim ser um prefeito que vou ser parceiro dos vereadores e nós vamos colocar em prática as emendas impositivas, porque quem ganha com o pagamento da emenda impositiva não é o vereador. É a pessoa que vai ter a sua rua asfaltada, a sua rua pavimentada, é a pessoa que vai ter a sua fila do exame lá de ultrassonografia de raio-x zerada, né? A gente fez vários convênios com entidades sem fins lucrativos, que eu vou deixar para falar delas na última pergunta, mas a gente tem muitas entidades sem fins lucrativos hoje no município que prestam serviços importantes para a cidade e que precisam de investimentos, né? E o poder público tem que estar junto com essas entidades, né? Porque elas, às vezes, elas chegam aonde o poder público não consegue chegar, né? Onde a prefeitura não consegue chegar. Então, eu acredito que é muito importante o pagamento das emendas impositivas. Nós temos aí várias emendas aprovadas com o pessoal da Igreja Adventista, que eles criaram o Espaço Vida e Saúde, que hoje funciona muito bem em Garopaba e que eles trouxeram para Paulo Lopes também, e que hoje muitos serviços de saúde podiam estar sendo realizados naquele espaço ali e está aguardando o pagamento, né, por parte da Prefeitura para a realização dos convênios. Vai terminar o ano de 2024 e não vão ser pagos. Eu acredito que em dezembro todos vão ser pagos, porque se o prefeito não pagar as emendas impositivas até 31 de dezembro, ele sofre uma penalidade, né, de improbidade administrativa. Então eu acredito que ali entre novembro e dezembro os convênios vão sair. Mas aí fica o questionamento: se eles tivessem saído no começo do ano, quantas pessoas podiam ter sido atendidas na área da saúde? Quantas entidades já podiam estar funcionando com os investimentos que foram previstos, né? Então, eu deixo esse questionamento. E na questão do começo da pergunta, né, sobre a transparência na administração pública, eu acredito que, como vereador, eu dei o meu melhor, né, nesses 4 anos, e eu busquei ser o vereador da Câmara hoje mais transparente, né? Praticamente todo mundo pôde ver aquilo que eu fiz. Por quê? Porque eu divulgava todas as minhas ações. Então, todos os dias eu mostrava aquilo que eu estava fazendo como vereador, os bairros que eu estava visitando, os projetos de lei que eu estava apresentando. Eu trazia a população para acompanhar com a gente a questão de poder participar, né, do processo legislativo, dando ideias e sugestões. Eu desenvolvi ao longo desses 4 anos um material que era um envelope, onde a cada 6 meses nós passávamos nas casas entregando. Ali tinha as principais ações que foram feitas pelo vereador, os recursos que foram conseguidos, e a gente passava de porta em porta entregando, né? E eu acho que isso é transparência, né? Tu mostrar aquilo que está sendo feito com o dinheiro público, realmente você mostrar as ações, porque tanto o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os secretários, eles trabalham para a população, né? Então nada mais justo do que a gente saber o que a população está fazendo. E aí, na questão ali você falou da corrupção, né? Eu quero apenas falar, né, de que hoje nós precisamos, a prefeitura ela precisa investir numa auditoria interna, a própria prefeitura se auto-auditar, né? Porque o prefeito ele é né? Mas são muitas as secretarias e realmente o prefeito ele precisa ter muita responsabilidade e confiança nas pessoas que estão à frente das pastas. Então eu acredito que a prefeitura hoje precisa investir no seu controle interno e também numa questão de auditoria, para que a própria auditoria possa trazer para o prefeito aqueles pontos que talvez chamem a atenção, que precisem melhorar, né? A questão da fiscalização das obras hoje é um grande problema, né? A gente tem muito recurso chegando no município, as obras começando a serem feitas, mas qual é o tipo de fiscalização que a gente tem dessas obras, né? A gente vê aí hoje obras que foram feitas há 2, 3 meses atrás, o calçamento afundando já por falta de drenagem, né? Então, realmente precisa a prefeitura investir na fiscalização, porque isso também é combater a corrupção, né? Você realmente ir lá na obra ver se o dinheiro público, se a emenda que veio está sendo bem aplicada, o que você pode economizar, o que você pode melhorar ali para que evite um problema de curto e longo prazo.
Então eu acho que a transparência é muito importante, né? Eu como vereador, como presidente da Câmara, eu investi muito na questão hoje da transparência, né? Hoje as nossas sessões da Câmara de Vereadores, elas são transmitidas no YouTube com bastante qualidade. Toda a população hoje pode acompanhar, né, as nossas sessões da Câmara. Então, eu acredito que lá no Legislativo eu dei uma grande contribuição hoje na questão da transparência e acredito que como prefeito a gente quer também levar essa transparência mostrando as ações que são feitas hoje na nossa cidade. A questão das audiências públicas, né, chamar a população para nos ajudar a decidir aquilo que precisa ser feito. Ontem na Câmara a gente debateu a questão do plano diretor, a necessidade da gente revisar o plano diretor da nossa cidade e a gente precisa chamar a população para nos ajudar, né? Então eu acredito que a gente avançou muito, né, nos últimos anos nessa experiência que eu tive como vereador, como presidente da Câmara, né? A gente construiu uma nova sede, né? Ela começou na legislatura passada, mas a previsão de entrega dela era em agosto de 2024 e eu, quando presidente, conseguimos acelerar, revisar os contratos para que em dezembro de 2022 ela fosse entregue para a população e já são 2 anos que nós estamos naquele novo espaço aí levando uma melhor qualidade no atendimento para a nossa população. Então eu acredito que a transparência hoje ela é fundamental, né? A gente ser transparente como político, mostrando, né, para as pessoas e aí chamando também, né, ensinando politicamente as nossas crianças, os nossos jovens, né, através de alguns programas que a gente desenvolveu na Câmara e que eu gostaria muito de, agora como prefeito, estar do outro lado e ver a continuidade desses programas, né, acontecendo lá na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque é através de lá que a gente vai conscientizando as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que futuramente, né, eles tomem as melhores decisões em prol da nossa cidade. Agora são 11h33, 11 da manhã mais 33 minutos. Nós temos que fazer forçosamente mais um intervalo, que é o último intervalo dessa programação, só deixando muito claro aos nossos ouvintes e também ao candidato que exatamente meio-dia, sem mais nem menos, temos que interromper aqui por causa do horário eleitoral obrigatório. Vamos então ao último intervalo. Nesse intervalo não vai ter horário eleitoral porque já foi feito antecipadamente e nós já voltamos para a parte final da nossa entrevista. Atenção Paulo Lopes e região. Nuno Constrular, material de construção e móveis, material elétrico, eletrodomésticos, material para construção, móveis e muito mais em Nuno Constrular, material de construção e móveis. Telefones 99605-4438, 3253-0386. Nuno Constrular, material de construção e móveis. Antigo Calu. Mercado Henrique, economia, variedade, preço justo e qualidade, bem no coração de Paulo Lopes. Entrega rápida em toda a cidade. Mercado Henrique, Rua João de Souza, número 1, fone WhatsApp 48 998 58 0180. Conheça também nossas redes sociais. Mercado Henrique, venha também conhecer o Lojão Henrique, com utilidades, artigos de papelaria, brinquedos e muito mais. Caldo de Cana Souza, restaurante e produtos coloniais em Paulo Lopes. Buffet completo com tempero caseiro, milho verde, pamonha, amanteigados, artesanato, produtos coloniais e o melhor pastel de milho da região. Caldo de Cana Souza, toda uma família ao seu dispor. Na BR-101, sentido norte, próximo à lombada eletrônica no Morro Agudo. Fone WhatsApp 48 988716892. Panificadora Que Sabor. Preço baixo e qualidade em um só lugar, no centro de Paulo Lopes. Oferecemos o melhor pão da cidade, bolos, tortas, todos os dias. Uma ampla loja de conveniência, além daquele café da hora.
Panificadora Que Sabor, no coração da cidade de Paulo Lopes. Telefone 3253-0844. 3253-0844. 11 da manhã, 37 minutos, 11h37 na Ebenezer. Você está com a sabatina, hoje com a presença do candidato Isaac, que é o candidato que concorre com o número 44. E sem perda de tempo, até porque os temas são bastante dinâmicos, né? Nós vamos à 9ª pergunta para o nosso candidato. Como você pretende promover a inclusão social e garantir direitos para todos os grupos da população? E quais são as suas estratégias para combater a desigualdade social e melhorar a qualidade de vida nas áreas mais vulneráveis? Você é a favor do aborto, ideologia de gênero nas escolas, banheiro unissex nas escolas, sexualização das crianças nas escolas e a liberação da maconha e de outras drogas? Inicialmente eu quero dizer que o nosso plano de governo ele foi construído a muitas mãos. A gente hoje, eu tenho a satisfação de ter à minha volta um grupo de pessoas realmente muito engajados na nossa campanha, pessoas voluntárias, que estão ali nos ajudando a gente realmente fazer acontecer aquilo que a gente quer para o nosso município. E cada um que está contribuindo no nosso grupo hoje, nesse grupo de voluntários, nos ajudou a construir esse plano de governo, que é um plano de governo muito amplo e que está muito comprometido com o futuro da nossa cidade. E aí, quando a gente fala de inclusão social e direitos, o nosso plano também prevê isso, A gente sabe que a prefeitura hoje, ela atende toda a população, mas ela precisa dar uma atenção especial para as pessoas que mais necessitam dos atendimentos públicos. Então a gente tem aí uma série de ideias, na questão da inclusão social, de atendimento das pessoas mais vulneráveis, das pessoas mais humildes, que necessitam desse tipo de serviço, Então é um compromisso nosso aqui, do nosso plano de governo, a questão da construção das casas populares, Hoje a gente tem aí alguns programas, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para a questão da moradia. A gente vê que poucos foram os investimentos feitos nessas áreas nos últimos anos, então a gente quer trazer sim casas populares para o nosso município, verificar quais são os melhores lugares para construí-las, mas ofertar para as pessoas que elas tenham direito à sua moradia, com dignidade, e que elas possam ali construir um espaço para criar suas famílias. Nós precisamos incluir também as pessoas que são deficientes, As pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja física, seja visual, para que elas também se sintam acolhidas e possam hoje circular e estar dentro da nossa cidade, A gente hoje tem uma grande questão que é a acessibilidade, que é um grande problema que a gente tem hoje no nosso município. A gente vê hoje que os espaços públicos já necessitam de investir na questão da acessibilidade para as pessoas acessarem. Hoje a Câmara de Vereadores ela é totalmente adaptada para essas pessoas, então eu acredito que a gente consiga investir muito nisso, estando do outro lado, estando lá na prefeitura, a questão das vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, para os idosos, é importante a gente ter, A gente às vezes passa na frente da prefeitura e vê que tem carros estacionados na vaga do deficiente, na vaga do idoso, e a gente verifica que são pessoas que não têm deficiência, E quando alguém realmente precisar, vai chegar lá e não vai ter o espaço, designado. Então a gente precisa pensar nisso, A questão do comércio hoje também, A gente ter uma maior acessibilidade das pessoas, das nossas lojas, das nossas empresas, é uma questão muito importante para que todo mundo sinta-se acolhido, sinta-se bem, dentro das suas limitações em estar circulando dentro da cidade. A gente recebe algumas reclamações, por exemplo, da questão da lotérica, que a rampa é muito íngreme para quem precisa acessar com cadeira de rodas, Então, por que não a prefeitura fazer uma conversa, tentar ver alguma forma de melhorar aquilo ali, já que todo mundo utiliza aquele serviço? A questão também do pessoal hoje autista, A gente hoje tem um aumento muito grande das pessoas hoje com autismo dentro do nosso município. Então há necessidade de nós incluirmos essas pessoas e investirmos também nelas, Melhorando o atendimento na saúde e na educação para que essas pessoas também se sintam acolhidas. Então, nosso plano de governo também tem algumas ações para essas pessoas. Eu, Isaac, quem me conhece sabe que
além, né, de vereador e de contador, eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito ligada às crianças, né? Eu sou realmente apaixonado por crianças porque eu acredito que elas são o futuro, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Sempre desenvolvi trabalhos com elas na igreja, né? Eu hoje sou catequista na Igreja Católica, herdei essa função aí da minha mãe, né, que sempre fez com muito zelo e muita dedicação, e assim eu também o fiz. Então, verificando, né, quando a gente trata de crianças, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, né, quando a gente vai debater esse tipo de assunto. Quando perguntam, né, se eu sou a favor do aborto, né, eu não sou, né, acredito que apenas nos casos onde há a questão de saúde, né, onde precisa ser realizado o procedimento, né, mas na sua grande maioria eu acredito não ser. A questão da ideologia dos gêneros na escola, né, construção dos banheiros unissex, eu acho que hoje dentro do município de Paulo Lopes nós não temos essa necessidade. Eu acho que não houve ainda nenhuma necessidade dentro do nosso município de nós termos isso nas nossas escolas, né? Então eu acredito que da forma como está hoje está funcionando muito bem, né? E a questão das drogas hoje é um problema, né? A gente sabe que os nossos adolescentes cada vez mais eles estão sendo atraídos, né, por essas questões das drogas. A gente vê muitos lugares que a gente passa, a gente vê algumas histórias, né? Eu acho isso incrível quando a gente vai pedir voto para as pessoas e a gente conhece histórias, né, de muitas pessoas que infelizmente se envolveram com drogas, né? De mães que perderam seus filhos para as drogas. Então eu acredito que a prefeitura ela tem uma grande responsabilidade de a gente realmente incentivar, né, as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles tenham outras opções, né? A opção de estudar, a opção de ter o esporte, para que elas procurem outros caminhos que não sejam as drogas. Então, com certeza, vai ser uma área que eu, como prefeito, quero estar atuando, né? Que é a conscientização do combate à violência e também às drogas, né? Para que a gente possa realmente fazer um trabalho bacana na nossa cidade nessa questão. E por isso a nossa preocupação da gente manter os jovens ocupados, né? Os jovens estando ocupados, né, as nossas famílias vão estar sendo bem cuidadas, bem mantidas, e a gente vai poder realmente cuidar, né, dos nossos jovens para que eles não se envolvam com nenhum tipo de acesso, né, às drogas, à violência, criminalização, entre várias outras. E por isso, claro, né, a necessidade de investirmos em segurança, né, para que caso ocorra, a nossa vontade é impedir, conscientizar para que nem ocorra, mas caso ocorra, que a gente tenha aí uma resposta rápida. Ok, nosso tempo já está começando a ficar limitado aqui. A última pergunta, ela já foi respondida em algumas oportunidades, mas vai ficar então dentro desse encerramento. Qual a sua abordagem para a participação cidadã e o envolvimento da comunidade nas decisões políticas? E quais são as suas propostas para a melhoria da comunicação entre o governo municipal e os cidadãos? Sabemos da importância de termos uma rádio em nossa cidade e que temos já há mais de 2 décadas a Rádio Ebenezer, que desenvolve um ótimo trabalho na informação do nosso povo paulo-lopense. Porém, poderíamos fazer muito mais e melhor se tivéssemos apoio do prefeito. O que você pretende fazer, caso eleito, em favor da Associação Ebenezer, dessa emissora e de outras que possam surgir durante esse período? Essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, eu quero aproveitar ela para reafirmar aquilo que eu falei já ao longo da entrevista, da importância que o terceiro setor ele tem hoje para o desenvolvimento das nossas cidades. As nossas entidades sem fins lucrativos, elas chegam aonde a prefeitura não consegue chegar. Então, o poder público, a prefeitura, o prefeito, os secretários municipais, eles precisam apoiar, né, essas entidades para que elas possam realmente prestar esse trabalho que indiretamente ajuda a prefeitura, né? Então a gente hoje tem aí associações, né, como a CIPA, que cuida dos nossos idosos, a APAI, que cuida das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Precisamos avançar sim em instituições que atendam os nossos autistas, né, e algumas outras. Nós temos hoje as entidades religiosas, que elas prestam um excelente trabalho, né, com as nossas igrejas. Inclusive quero parabenizar aqui, no último final de semana tive a oportunidade de participar da marcha
Marcha para Jesus, um grande evento aí de manifestação de fé que nós tivemos no nosso município, muito respeitosa, né? Com várias denominações religiosas participando. E eu acho que a prefeitura ela precisa ser uma incentivadora dessas práticas, né? Estar ao lado das entidades sem fins lucrativos, porque a sua grande maioria elas vivem de doação, né? Então a prefeitura com o seu poder, que eu digo que ela tem, ela pode estar ao lado dessas entidades, ajudando elas a desenvolver aquele trabalho que elas prestam. Então eu acredito que eu, como prefeito, assim como o Hamilton, vamos estar comprometidos a estar ao lado das entidades sem fins lucrativos. E da rádio não seria diferente, né? A rádio hoje ela presta esse serviço de comunicação, né? Para as pessoas, de elas mostrar aquilo que está acontecendo na cidade, né? E trazer algumas reflexões para as pessoas, seja espiritual ou seja sobre diversos assuntos. Então, eu acredito que a Rádio Ebenezer com certeza vai estar, sim, junto com o prefeito Isaac, dentro das suas prioridades. Inclusive, eu e o Hamilton comentávamos esses dias, nós estávamos escutando a rádio, e aí a gente viu que quando chega na Penha, o sinal ele termina, né? Ou a gente tem dificuldade para escutar em algumas regiões. Então, por que não a prefeitura ser uma parceira da rádio para a gente ampliar o sinal, né? E talvez ver qual é o investimento que precisa ser feito para levar o sinal da rádio também para o bairro da Penha, né? Que é um bairro bem populoso, né? E para toda a cidade, né? Nos nossos extremos. Então, eu tenho certeza aí que eu e o Hamilton seremos parceiro, o time do 44 vai ser parceiro de todas as entidades sem fins lucrativos do nosso município. Chegamos à reta final da nossa entrevista, nossa sabatina com o candidato Isaac, 44. Aquela história que em campanha nós temos um partido, depois é a administração, daí o partido já fica em segundo plano, né? E nós vamos então agora ceder o espaço para o candidato Isaac para as suas considerações finais, lembrando que se for necessário ter que cortar, né, nas 12 horas em ponto ali, mas você tem todo o espaço a partir de agora. O espaço é todo teu para você fazer as suas considerações finais, falar sobre o assunto que interessa aqui na nossa sabatina. Eu já me despeço daqui das perguntas e deixo contigo a partir de agora. Novamente quero agradecer a oportunidade que a Rádio Ebenezer está nos dando, né, para debater o nosso plano de governo e realmente debater propostas, né? Eu acho que quando a gente está num processo político eleitoral, a gente precisa debater o que a gente quer para a cidade. Né? Eu vejo às vezes nas campanhas políticas se debater todo tipo de assunto, menos aquilo que a gente quer para o futuro da cidade. E quem perde com isso é a nossa população. Então eu quero agradecer aqui a oportunidade que a rádio está nos dando de mostrar realmente as nossas ideias para o futuro da cidade. Paulo Lopes é uma cidade que está crescendo, né? A gente tem visto aí nos últimos anos a nossa população aumentar, novas empresas surgirem e a prefeitura ela precisa acompanhar esse crescimento, né? A prefeitura ela precisa estar ao lado das pessoas nesse crescimento, trazendo sim inovação, trazendo sim crescimento, né? Investindo na saúde, na educação, na infraestrutura. Para a cidade crescer, nós precisamos ter infraestrutura. E claro, o lado social, né? A gente se importar com as pessoas, a gente respeitar as diferenças que existem entre as pessoas, as diferenças regionais, as diferenças étnicas, raciais, né? Que a gente tem, e sempre com muito respeito, né? Atender todos de forma igualitária, né? Todas as pessoas com as suas diferenças, elas precisam ser respeitadas, né? E às vezes a prefeitura ela faz um serviço excludente, né? Ela acaba excluindo determinada pessoa, determinada família porque não vota em mim, ou porque mora em outro bairro, ou porque algum tipo de picuinha, que a gente precisa acabar com isso, né? Por isso eu tenho dito que nós precisamos ter coragem para mudar. E eu estou muito feliz, né, dessa experiência de ser candidato a prefeito de Paulo Lopes, junto do Hamilton. O Hamilton hoje, ele é uma pessoa que realmente está me ajudando muito ao meu lado, é uma pessoa extremamente inteligente, capaz, um empresário aí do nosso município, que com toda a sua experiência que ele tem hoje está somando para o nosso projeto, e eu tenho certeza que se nós formos vencedores na eleição no dia 6 de outubro, Paulo Lopes vai ter 2 prefeitos, né? Realmente 2 pessoas comprometidas trabalhando pela cidade dia e noite aí para que a gente veja a nossa cidade avançar. Então eu quero agradecer toda a população de Paulo Lopes pela recepção que está nos dando em suas casas, né? São pessoas que estão abrindo as suas portas para ouvir
aí as nossas propostas. A gente vê aí que Paulo Lopes é muito polarizado politicamente, mas isso está mudando e cada vez mais pessoas estão sendo adeptas ao nosso projeto. Muitas pessoas que às vezes não podem se manifestar por algum tipo de amarração política, por algum tipo de vínculo, mas que estão sim com o projeto do 44 e que vão demonstrar isso nas urnas. Então isso deixa a gente muito feliz. Então eu quero agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando, que estão nos incentivando, que estão realmente mostrando que Paulo Lopes pode sim avançar, que Paulo Lopes pode sim ter uma política diferente e que estão confiando no trabalho do 44, no trabalho meu, do Hamilton e de toda a nossa equipe de apoiadores e de vereadores também, né? Nós temos aí candidatos a vereadores que estão nos ajudando nessa proposta e que estão colocando o nome à disposição aí da população de Paulo Lopes para estar representando você lá na Câmara Municipal. Nós temos aí o Tiago da Ambulância, um colega meu aí que foi vereador suplente ao meu lado, que hoje está colocando novamente o número à disposição pelo número 44444. Nós temos o Nando do Táxi também, uma pessoa bem conhecida pela população aí que está sempre presente com a comunidade, pelo número 44015. Temos o seu Arilton, né, morador do bairro Freitas, que trabalha com a oficina ali no bairro Areias, uma pessoa também aí que trouxe muitas ideias bacanas para o nosso plano de governo, com o número 44456. Temos o Gabriel é um cara jovem como eu, né, que está colocando o nome à disposição dele aí como candidato a vereador, para estar ao nosso lado aí, nos ajudando nos próximos 4 anos, com o número 44044. Temos a Priscila, né? A Priscila hoje é uma mulher muito guerreira, muito comprometida com a nossa cidade, que ela realmente tem muitas bandeiras aí que ela quer defender e estar lá na Câmara nos ajudando a promover cada uma das nossas propostas. A Priscila pelo número 44123. Temos a Patrícia também, né, uma pessoa que nos acompanha aí também há algum tempo e está nos ajudando aí, moradora hoje do bairro Bom Retiro, que luta bastante aí para que a prefeitura também dê uma atenção para os bairros do interior. A Patrícia com o número 44000 e várias outras opções aí de candidatos, né, inclusive de outros partidos que apoiam o nosso projeto, né, e que acreditam que nós somos o melhor projeto para a majoritária. Então eu quero aí convidar a todos para conhecer o nosso plano de governo. O nosso plano de governo hoje ele está disponível de forma física, nós estamos passando, visitando as casas, entregando eles, mas também temos ele de forma digital para as pessoas poderem conhecer. No nosso Instagram nós estamos gravando vídeo explicando cada uma das nossas propostas, e aí eu peço para que a população de Paulo Lopes possa realmente nos conhecer. Nos próximos dias nós vamos ter muitas agendas, né, com algumas pessoas, com algumas entidades, né? Hoje vamos ter uma reunião na parte da tarde com os pastores, né, das mais diversas igrejas do nosso município, para debater também as necessidades religiosas que temos no nosso município, mas teremos agenda com os professores, teremos agendas com os profissionais de saúde, né, com os servidores públicos. Então a gente está bem feliz aí dessa nossa campanha estar cada vez mais ativa e cada vez mais aceita pela população. Então eu tenho certeza aí que no próximo dia 6 de outubro a população de Paulo Lopes tem uma opção boa para votar, que é a opção do 44, que é a opção do União Brasil, que é a opção do Isaac e do Hamilton, que estão comprometidos para realmente chegar na prefeitura e fazer um trabalho de mudança, um trabalho de renovação política e tirar Paulo Lopes dessas amarras que a gente tem há muito tempo e que só prejudicam a nossa população e a nossa cidade de crescer. Então eu tenho dito que Paulo Lopes tem realmente, pela primeira vez, a chance de realmente fazer uma grande mudança na política da nossa cidade, e eu quero convidar a todos para nos ajudar nessa reta final da campanha, para que possa transmitir para um colega, para um vizinho, para um amigo as nossas propostas, os nossos ideais, porque eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir a vitória no dia 6 de outubro e vamos ter a oportunidade aí de administrar Paulo Lopes. Mas para tudo isso nós precisamos ter coragem para mudar. Então convido toda a população de Paulo Lopes a no dia 6 de outubro votar no 44. Muito obrigado. Hamilton.
amor por essa cidade. Bate o bônus, mostrar pro mundo que a gente tem valor. A gente sabe, nunca foi fácil, mas cabe todo mundo dentro desse abraço. Isaac e Hamilton, meus candidatos, e lá na urna agora é 44. Isaac e Hamilton, meus candidatos, e lá na urna agora é 44. A nossa gente é guerreira, nunca se entregou. Em qualquer canto do planeta, mostra seu amor por essa cidade. Bate o bônus, mostrar pro mundo que a gente tem valor. A gente sabe, nunca foi fácil, mas cabe todo mundo dentro desse abraço. Isaac e Hamilton, meus candidatos, e lá na urna agora é 44. Agora é 44. Vamos viabilizar a implantação dos programas Lar Legal e Reurb Social, com o objetivo de proporcionar às pessoas a oportunidade de regularizar as áreas já ocupadas. Programas como esse, além de trazer muita dignidade para as famílias,